Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2025, quinta-feira, 11h21 da manhã. Flamengo 3, Santos 2. Pulgar deixa Neymar no bolso, mas deixa meninos da Vila soltos no final do jogo. Sport 1, Flamengo 5. Em ironia simbólica, Flamengo confirma título e Sport confirma Série B. Fluminense 2, Flamengo 1. Existe flamengada em clássico? O Flamengo não aparece, assim como o VAR, e perde chance de abrir vantagem na liderança. Após coxada, impede Thiago Silva, Bruno Henrique é investigado por não sofrer pênalti. Saudações rubro-negros. Laje não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Deve gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Vamos falar quem é o picareta de verdade, Guilherme? É impressão minha ou cortaram um Barreto no meio? Deu uma travadinha, achei na voz dele. Não, pra mim foi, Não sei se acho que foi foi só- normal. Ah, então pode falar que é uma picareta. Fala aí. O VAR de ontem. Deixar assim. Não vou comentar mais porque eu não quero ser julgado pelo SJD. Beleza. Sendo que, tipo, com certeza o SJD, se quisesse, já viria atrás de mim porque, né? Mas, enfim. Não, eu fiquei agora sem entender. Por que o CJ deveria atrás de você? Você tá Porque envolvido eles numa coisa? adoram arranjar uma invenção de ideia, tá ligado? Entendi. Mas assim, aqui a gente vai começar, inclusive, falando sobre esse TJD, né, Alex? Mas antes eu só queria esclarecer uma coisa. Porque pra galera não ficar com aquela história de ai, tá zicando, tá contando vitória antes da hora e tal. Mas assim, a chamada que diz que o Flamengo confirmou título, no caso, é um título simbólico de campeão do primeiro turno, que a gente confirmou com a vitória sobre o Sport. E o Sport confirmou a Série B porque foi rebaixado mesmo. Então, aí já tava mais simples de entender. Mas só pra deixar claro que a gente não tá falando do título do campeonato, mas do título simbólico do primeiro turno. Mas acho que a gente pode seguir pra questão do STJD, Alex. Não sei se você quer trazer. Então, STJD, julgamentos e tal, que a gente lembra. E até também tá na pauta, assim, na chamada, ironicamente. O Bruno Henrique tava pra ser julgado, né? A gente... Nossa, é muito engraçado que, tipo, aí se dá conta que a gente não grava há muito tempo, né? Porque... Faz muito tempo que saiu o resultado do julgamento do Bruno Henrique, né? Mas foi, tipo, a gente gravou um episódio, tipo... No início da semana seguinte saiu o resultado, não foi? Então acaba sendo esse ponto. Então, a gente gravou dia 7, o último episódio. E o julgamento começou acho que no dia 10, que foi segunda-feira seguinte. A gente gravou na sexta, começou na Isso. segunda. Só que terminou no dia 13, porque teve um dos votantes que pediu para ler o processo. Eu acho que esse é o nome do termo correto lá. Acho que é vista no processo. E aí eles adiaram o julgamento e acabou só na quinta-feira da outra semana. É meio irônico pensar que, tipo, ele teve um maior tempão pra poder ler a parada, ele pediu umas 3 dias. Mas, Não sei se é exatamente pra ler, talvez eu tenha contextualizado errado, mas assim, acho que é vista no processo o termo que ele pediu, se eu não me engano. E aí acabou adiando mais esses 3 dias. Mas assim, em resumo, gente, o STJD não conseguiu achar, né, dentro de todo o trâmite que foi investigado, o Bruno Henrique fazendo algo que prejudicasse ou que o Flamengo ou que de fato alterasse o resultado do partido, né? Acho que foi assim que eles definiram, né? Não teve dolo, né? Acho que dá pra dizer dessa forma. E, enfim, até tem uma questão... Fala aí, Guilherme. Então, ele foi condenado com a pena máxima
em questão de vazamento de informação sensível, né? Uhum. Que a pena máxima é de 100 mil reais. Que ainda teve jornalistas dizendo que fariam Pix, né? Pagariam pro Bruno Henrique e tal, numa coisa meio estranha, assim, mas ok. Mas deixando claro que isso é um artigo que ele é geral para todos os esportes. Então, se pro Bruno Henrique 100 mil reais de fato é uma pena muito baixa, para outras modalidades, uma pena de 100 mil reais já pesa muito mais, né? Se a gente Sim. pensar na realidade esportiva do Brasil como um todo. Isso não é uma coisa voltada só para o futebol. Acho até que esse julgamento do Bruno Henrique expõe alguns problemas nesses artigos, né, mesmo. Mas em relação à manipulação de resultados, Isso, ele ele foi foi absolvido. inocentado, né? É. Ele foi absolvido, tanto do artigo 243A, que tinha um 243 e 243A, né? Que um ele tinha sido já absolvido na primeira instância e o outro ele tinha sido punido com 12 jogos de suspensão, no caso. E dessa vez ele foi absolvido dos dois artigos que tinham a ver com manipulação de resultado. Ele acabou sendo punido em outro artigo que eu, pelo menos no primeiro julgamento, não lembro de ter sido citado, mas o artigo 191, que eu acho que foi a forma que conseguiram enquadrar. Porque, assim, o que aconteceu no caso do Bruno Henrique é que ele não... Na verdade, assim, não é dizer que ele teve um esquema e ele foi tomar o cartão por causa do esquema. Na verdade, ele foi tomar o Sim. cartão porque o Flamengo queria que ele tomasse o cartão e ele vazou essa informação. Então não é exatamente a mesma coisa que outros casos que aconteceram antes, né? Que a galera Sim. tenta colocar como tudo no mesmo pacote. Mas eu acho que, de fato, fica uma pena branda se você pensar o quão pouco pesa essa multa para um jogador de futebol dos principais times de Série A, né? Acho que realmente... Eu acho que expõe alguns problemas, assim, nesses artigos e tal, e coisas que precisam ser repensadas, porque é isso, acho que meios de aposta estão cada vez mais infiltrados na cultura esportiva. Acho que é muito mais do que o caso do BH em si, eu acho que tem muita coisa a se repensar aí, né? A galera quer ficar dando como se fosse um favorecimento ao Flamengo, algo assim, eu acho que é uma questão muito mais ampla que tem que ser pensada aí. Eu acho que o que acaba ficando muito claro é que dentro do que foi o que o Bruno Henrique fez, né? Que de fato Uhum. foi vazar informação privilegiada, né? Com esse viés, não uma fraude de fato, acaba ficando um problema que o próprio André Rizek estava comentando, que é tipo, a nossa legislação ela tá um pouco, tanto quanto, vamos dizer, atrasada, sabe? Ela não é Sim. muito boa. E como você falou, né? Tipo, tem que ser assim porque enquadra várias modalidades. E, tipo, a gente sabe que o futebol é uma bolha, falando questão financeira, né? Então, tipo, Uhum. para um jogador de futebol da Série A, 100 mil reais, dependendo do time que ele faz até diferença. Mas, tipo, para um jogador da série, de um time grande da Série A, e com o salário que o Bruno Henrique ganha, que a gente sabe que é um salário muito, muito acima do que é o salário de, tipo, sei lá, de um jogador do Mirassol, por exemplo, Sim. é um valor quase insignificante. E, enfim, acaba sendo um problema mesmo, né? Porque é muito acaba dando uma sensação de incentivo à impunidade. Sim, e acho que algumas coisas precisam ser consideradas aí, assim, acho que 3 pontos. Um é que a legislação sempre vai ser atrasada, porque é impossível mudar a letra da lei na mesma velocidade que o mundo muda. Então, assim, toda legislação é um tanto quanto atrasada, mas esse tipo de caso é o que serve para expor, né? O que está Sim. atrasado, o que precisa ser mudado. Então, eu acho que faz muito mais sentido um debate indo para esse caminho do que ficar uma coisa clubista de foi favorecido, não foi, etc. Que a galera quer resumir a parada a isso. E eu acho que o problema é muito maior do que o Bruno Henrique são as próprias casas de aposta, né? E a gente quer focar em casos. Caso isolado, número 3.000 e não sei quanto, sabe? Essa coisa, tipo. Enfim, né? Eu acho que a gente tem que pensar a cultura de casas de aposta que se infiltra cada vez mais nos esportes. Eu acho que um segundo ponto que tem que ser colocado é que ele foi absolvido nesses 2 artigos, né, e punido no outro artigo, em relação à justiça desportiva. O Bruno Henrique ainda não foi julgado na justiça comum. Então,
pode ser que ele seja punido, pode ser que ele seja absolvido, enfim, são leis diferentes, com objetivos diferentes, etc. Então acho que é bom também deixar claro isso. Ainda existe o processo na justiça comum, né, em relação ao caso do Bruno Henrique, a gente teve o resultado do STJD, especificamente. E a outra coisa eu esqueci que eu ia falar, mas acho que assim, acho que essas duas coisas são as principais sobre o caso dele, né, mano? Acho que a gente Sim, englobou o principal aí. sim. E aí, cara, eu acho que, tipo, acaba tendo outras questões mais também extracampo, né? Que a gente pode acabar comentando logo. E é assim, né? Tipo, o que eu falei que a gente faz muito tempo que a gente grava e tal, mas tem motivos pra isso, né? Tem uma data FIFA no meio do Ah, caminho. posso falar que eu lembrei o que eu ia falar do Bruno Henrique, o terceiro Claro, ponto. claro. É bem rapidinho. Não, é que, assim, apesar da gente ter visto muitos prints, a gente poder ter opiniões próprias sobre a situação, a gente sempre opera com a presunção de inocência, né? Então, tem uma galera, inclusive jornalistas, que às vezes querem tratar como, tipo, o Bruno Henrique fosse culpado a priori, tivesse tudo claro que, né, ele é culpado e o julgamento fosse só para definir a pena, mas até que ele seja julgado, ele é inocente. Então, tipo, não dá para tratar o Bruno Henrique como um culpado por manipulação de resultado que não recebeu pena. O Bruno Henrique foi inocentado em relação à manipulação de resultado. Então acho que é importante separar essas coisas, né? Ele foi culpado de vazar informação privilegiada. Então ele tem a presunção de inocência até ser julgado. Ele foi absolvido nessa quesito específica. Então acho que as pessoas não podem também distorcer por esse caminho, embora cada um possa ter sua opinião, né? Se a pena foi branda, se a pena foi... Não, acho que se o código está atrasado, a gente pode debater, mas não pode, acho que também distorcer, né? Acho que essa é uma forma de dizer. Mas foi mal, continua aí sobre a data FIFA, é que eu acabei me lembrando. Não, é só mesmo realmente puxar, porque a gente teve data FIFA e a data FIFA ela acaba expondo algumas questões, né? Tipo, o time não joga, tem desfalques e tudo mais. Mas também acaba, tipo, por não ter muita coisa acontecendo dentro do contexto dos clubes de futebol, muitas pautas acabam surgindo e voltando. E uma delas, especificamente, é o fato de que, tipo, por exemplo, data FIFA não deveria ter jogos, né? Mas aí a CBF mudou o calendário com a anuência de um outro clube aí que aplaudiu, que realmente falou, nossa, muito bom, é isso aí, concordo com isso, parabéns à CBF pela decisão e tal. E aí, quando foi jogar na data FIFA, perdeu. E aí, fica chorando, nenhum time deveria jogar durante a data FIFA. Tipo, de fato, né? Mas aí o time em questão apoiou, queria. Então, assim, falando aqui do caso do Palmeiras, tá, gente? Não tem, caso não seja claro. O Abel Braga. O Abel Ferreira, inclusive, tipo, em Ana Maria coletiva Ferreira. Oi? Ana Maria Ferreira. Meu Deus, cara. Ele foi em coletivo, fez questão de elogiar a decisão. E aí, jornalistas comentando sobre como nenhum time deveria jogar, sendo que, tipo, gente, que nenhum time deveria jogar na data FIFA, tipo, já estava previsto pro ano, mas aí vai lá, a CBF muda de ideia, e aí, tipo, técnico de time disputando o título brasileiro, que achou que ia se privilegiar com desfalques do time adversário na competição, vai e perde. Então, assim, o tiro sendo pela culatra, legal, né? Eu acho que, assim, um time não deve jogar na data FIFA, é óbvio. A gente vai comentar, inclusive, o quanto que, assim, eu colocaria, se fosse analisar essas últimas 2 rodadas, que o Palmeiras perdeu 5 pontos para a data FIFA e o Flamengo perdeu 3. Assim, seria a minha análise essa, não é que a gente perdeu pontos para os adversários, foi para a data FIFA. Eu acho que pesa muito e sim, nenhum time deveria jogar durante a data FIFA. Agora, eu acho que também é importante colocar que não dá pra você, tipo, uma hora apoiar a parada e depois você querer chorar que a parada aconteceu dessa forma, né? Eu acho que você precisa ter coerência. Mas, no geral, eu particularmente, acho que a mudança de calendário que a CBF fez naquele momento foi correta e que o problema do calendário não foi na mudança, mas foi na montagem dele, feito pela gestão anterior no ano passado. Eu acho que dentro do que existia de calendário, por exemplo, a gente teria jogos de brasileiro junto com jogos de intercontinental, e a final é Flamengo e Palmeiras da Libertadores. Então a gente vai ter um brasileiro no Intercontinental.
Imagina se a gente tem que viajar para o Intercontinental disputando ainda o Campeonato Brasileiro, a gente ia ter que abrir mão de um campeonato, totalmente, assim. Então acho que é, aquela mudança foi tentar fazer o que podia dentro daquele contexto. Mas a montagem do calendário foi péssima, como sempre, como sempre vem sendo péssima, né, há muitos anos. Eu acho que o que a gente precisa cobrar é que pro ano que vem a montagem seja melhor pensada e que seja sim respeitada a data FIFA, né? Foi um calendário muito inflado esse ano por causa do Mundial de Clubes, mas ao mesmo tempo você chega com os dois principais times do país, do continente, que estão disputando os dois principais títulos da temporada, sendo prejudicados porque tem que jogar na data FIFA. Então acho que existe um mau planejamento que é até anterior à mudança. Mas em relação à mudança é isso, assim, acho que não adianta apoiar e depois voltar atrás na hora que te prejudica, né? Ou você apoia ou você não apoia. Não dá pra fazer as duas coisas, né? Sei lá, acho que você tem um pouco de coerência também. Pois é, e assim, eu concordo exatamente com você, cara. Tipo, a gente perdeu muitos pontos. Perdeu muitos pontos, não, a gente perdeu pontos muito pela data FIFA, né? Acho que vale dizer, por exemplo, que sem certas ausências, certos jogadores não estariam em campo, jogadores que acabaram, né, performando mal, né? E acabaram contribuindo negativamente pro jogo. É claro que tipo, a gente vai pensar sobretudo na Arrascaeta, que não, né? Óbvio. Que fez um golaço, inclusive, de bicicleta contra os Estados Unidos, numa derrota muito bizarra do Uruguai. Mas assim, eu acho que a gente vai pensar muito sobre o fato de que o Flamengo realmente sente, né? Que, tipo, por exemplo, a gente tá falando de dois jogadores da nossa defesa que poderiam muito bem ter sido titulares, né? O Alexandre, nossa lateral de esquerda, e o Danilo. Por mais que o Danilo venha bem, por exemplo, o Alexandre a gente fala com frequência sobre o quanto importante ele é pro nosso time, né, defensivamente. Sim. O Danilo não é aquela Coca-Cola toda, mas a gente também sabe muito, muito bem da questão da bagagem, do João né? Vitor. Da experiência. Da bagagem e do João Vitor. Embora eu vou te falar, cara, tipo, pesou mais no jogo do... Olha que engraçado para pensar, né? O primeiro gol do Sport é no lance que envolve esses dois caras, né? O Ayrton Lucas e o João Vitor. Uhum. Eu não tinha pensado nisso. Então poderia Sim. ser um Alexandre e um Danilo, por exemplo. Sim, o moleque foi exposto, porque, assim, o Felipe Luiz até perguntaram na coletiva, assim, pós-jogo do Fluminense, em relação a botar os meninos em outras oportunidades e tal, né, ao longo do ano. Eu acho que existe um erro de planejamento que a gente vai Algo que eu comentar falava depois bastante, inclusive, né? Sim, a gente vai comentar, acho que mais pra frente, que é um erro de planejamento do Felipe, da diretoria, enfim, acho que não é uma culpa distribuída em relação a isso, que não dá pra cair querer crucificar o João Vitor, mas ele responde que quando teve oportunidade colocou, né, e que não conseguia dar mais minutagem porque o Flamengo tá jogando, disputando a liderança, e jogando uma final a cada jogo desde o início da temporada. Isso é a colocação do Felipe. Não tô dizendo que eu concordo com o esporte, só tô querendo dizer o que ele colocou. E que se a gente percebe uma diferença de nível em campo, né, ele percebe uma diferença de nível no treinamento. E não diminuindo os garotos, mas é porque ele coloca os titulares são jogadores de seleção brasileira. O Felipe já falou mais de uma vez que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. O Léo Ortiz frequentemente é convocado para a seleção. Então, tipo, assim, é isso, né? Tem que dar mais oportunidade, mas sempre que tiver oportunidade no Flamengo vai ser fogueira, então tem um erro de planejamento também, né, de não contratar e ter que botar os moleques, então é complicado, né, porque o que aconteceu na prática chegou na hora que precisou, o moleque teve que entrar, foi exposto, não conseguiu corresponder à altura, e existe uma grande chance dele ser crucificado por parte da torcida, assim, de já ficar de má vontade com ele para uma continuidade depois, né, então acho que acabou sendo uma exposição que aconteceu do João Vitor muito por conta disso, e a data FIFA pesou nisso. E, tipo, é inexplicável o Danilo ter sido convocado, tá? É inexplicável. Eu não consigo aceitar que o Danilo tenha sido convocado. Nada justifica. Ele não é Ele titular, não ele não apresenta vem jogando futebol bem. suficiente pra isso. Ele não é titular, não vem jogando bem, nada. Nada justifica ele estar na seleção. Então, tipo, assim, bizarro. Foi uma situação meio bizarra mesmo. E o Alexandre, sem dúvida, fez muita falta, embora eu vá até comentar sobre o beijinho no jogo do Fluminense, mas o Alexandre é um jogador de outro nível, muda o time quando tá em campo, então acho que também fez falta.
Mas foi mal, eu acho que tu ia puxar mais alguma coisa aí, Alex. Cara, sabe o que é pior? Eu acho que bem que eu esqueci. Então vamos. Não, calma aí que vai chegar. Lembrar? Vai chegar, tem que chegar. Data FIFA, Ah, ausências, gol do esporte. tá, então. Embora a gente possa falar sobre tipo, essa questão desse erro especificamente do jogo do Sport, que tem ali o João Vitor Uhum. e tal, acaba que o que parece a gota d'água pro João Vitor é o lance de ontem com o Rossi. Só que assim, pra mim é muito claro que é uma falha do Rossi. Claro que tipo, é uma bola muito mal recuada do João Vitor. Uhum. Mas a escolha do Rossi, ela é, tipo, uma atrás da outra pior do que a primeira, sabe? Ali foi tipo, falta de confiança meets excesso de confiança, tá ligado? Exato, um com a falta e outro com excesso. Porque aquela bola era muito bem uma bola pra ser estourada pra frente do Rossi, eu deixar sair. Mas como você não queria dar o escanteio, beleza, por isso uma estourada pra frente, tranquilamente. Mas ele não, vou dominar essa bola aqui. Até no gestual, depois de tomar o gol, ele aponta pro olho assim, tipo, dizendo que não viu o cara chegando. Só que, mano, você tem que saber que o cara tá chegando. Assim, você não precisa ver, você sabe que o cara vai estar lá te pressionando. Isso é óbvio, sabe? Então, tipo, o garoto foi garoto no lance, mas o Rossi foi mais garoto ainda. Eu acho que a definição pra mim é essa, sabe? O garoto foi garoto no lance e o Rossi foi mais ainda. Não, eu acho que é uma ótima forma de colocar. Mas assim, vamos tentar então pegar esse compiladão de quais são os problemas que houveram em comum entre esses jogos, Alex, pra gente poder comentar. Porque eu vejo uma coisa muito clara que eu queria trazer, mas eu acho que há outras questões também, né? A gente falou da data FIFA, acho que a gente pode começar por aí. E para além da gente perder, obviamente, em qualidade, né? Porque a gente perde nossos jogadores de seleção, então obviamente está perdendo em qualidade, é uma matemática óbvia. A gente perde em entrosamento também, né? Eu acho que fica muito claro que certas jogadas, certas tentativas não acontecem. E aí entram talvez as culpas do Felipe, né? Por exemplo, a gente tem um Juninho entrando em campo que não jogava há muito tempo. Não o Juninho necessariamente foi mal, mas obviamente ele não tá com o mesmo entrosamento, né? Gui, eu lembrei uma outra parada que eu queria falar, que não tinha a ver com isso. Não, tem a ver até com essa questão do Juninho, na verdade. Você falou, por isso que eu me lembrou. Não, se quiser falar, mas eu só queria trazer isso. Eu acho que um dos problemas que aconteceu, que foi comum nesses jogos, foi um desentrosamento, além da queda de qualidade. Mas pode puxar outro ponto aí. Não, então, é muito nesse lugar que você falou, Guilherme, porque assim, eu vou fazer isso porque é um comentário que eu não me acho que eu estou sendo oportunista fazendo isso, porque é uma parada que eu falava há muito tempo. Sobretudo sobre o João Vitor mesmo, que é a escolha de, tipo, não botar o moleque pra jogar. E, tipo, eu sempre falava que o argumento do Felipe era, tipo, eu dizia muito no contexto assim, tipo, intervalo, final de jogo e tal, poupar os caras no finalzinho, tipo, você dizia que, tipo, na entrevista o Felipe comentava, não quero botar o garoto na fogueira e tal, e aí, sabe o que aconteceu? Chegou o final da temporada e os garotos estão na fogueira, tá ligado? Sim. E, então, assim, eu acho que, tipo, quanto antes você puder botar os moleques pra jogar, por mais que você ache que talvez não seja o ideal, você tem que fazer, cara, porque no final da temporada pode acontecer e no final da temporada é o momento mais sério. É o momento onde vai cobrar mais, tá ligado? Um erro. A gente tá vendo isso, tá ligado? Então, assim, se a gente tivesse tido o João Vitor talvez errando num jogo que a gente já tinha perdido lá atrás, tá ligado? Ou que já tava meio que ganho e a gente tinha goleado ele tivesse ter minutos antes, ele já estaria mais experiência, com mais casca, e talvez não tivesse entregado a bola que ele entregou no jogo contra o Sport, tá ligado? Que eu acho que é mais culpa dele, assim. Embora, de novo, temos o Ayrton Lucas aí com muita rodagem pra poder entregar a bola zoada também e tal. Então, assim, não necessariamente seria perfeito, mas, tipo, poderia ser diferente. Né? Então, assim, e ele podia estar mais seguro e não ter recuado a bola pro Rossi. E o Rossi também não teria a oportunidade de fazer a cagadinha que fez, né? Acho que essa foi a grande questão. Assim, o João Vitor, ele claramente tem potencial. Isso já foi mostrado. O Felipe, inclusive, traz ele para o profissional logo no início da temporada. Ele chega a jogar algum momento em Copa do Brasil e tal, mas não entra nos jogos maiores muito. E o que acontece? Ele tem potencial, tem. Mas, mano, o moleque tava muito nervoso. Assim, era muito claro que ele não tava confiante, sabe? Então, tipo, eu acho que quando você vê que o cara tá errando por isso,
você vê que ele precisava de mais rodagem, né? Acho que é bem claro, assim. Ou que Sim. talvez que não tivesse pronto, porque eu acho que então a gente pode, em vez de falar dos problemas gerais, a gente pode falar dessa questão do planejamento que em relação à zaga. O Felipe Não, opta só pelo João uma coisa, Vitor. tipo, só porque também tá nesse paralelo aqui. E o Juninho também é um cara que ficou escanteado por muito tempo e agora tá sendo necessário, sabe? Tipo, qual que é a questão de não ter, tipo, ter uma rodagem de minutagem minimamente coerente e equilibrada, sabe? Enquanto outros jogadores repetidamente tiveram minutos e fizeram besteira. Enfim, era só isso que eu precisava finalizar, porque tá indo no mesmo balaio. Então, o João Vitor, ele tá com 18 anos, se não me engano. E o Isso. Felipe opta por subir ele ao invés de subir o Iago, que tá com 20, por exemplo. O Sim. Iago que, por exemplo, se destacou pelo sangue frio na final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, né? Ele faz o gol do empate, já nos acréscimos, após tomar uma virada. E depois faz um gol também de pênalti com muita calma, muita tranquilidade ali. Ele é capitão do time Sub-20 e tal. Então, assim, tinha uma série de questões. Então, o Felipe optou por trazer o João Vitor. Talvez o João Vitor não esteja pronto. Eu entendo que o moleque tem potencial. Eu entendo que idade não necessariamente é hierarquia, né? É uma coisa que a gente às vezes argumenta aqui e tal. Que não necessariamente o cara mais velho precisa estar à frente na fila. Mas talvez tenha sido um erro de escolha do Felipe de subir o João Vitor primeiro e deixar o Iago na base. Talvez o Iago estivesse mais pronto para entrar nessa fogueira. Eu não sei. Sim, mas é possível. mas, assim, é uma coisa pra gente especular agora, óbvio. Tô sendo engenheiro de obra pronta, mas acho que é justo a gente especular agora. O Iago não tem, acho que, jogos pelo do time profissional, se eu não me engano. O João Vitor já tinha, então existe uma diferença de experiência no time profissional que é inversamente proporcional à idade, né? Se pensar, um é mais velho e menos rodagem profissional, o outro mais novo tem mais rodagem profissional. Mas existe um problema mais amplo, para além dessa escolha do Felipe, que eu acho que pode ter errado em escolher o João Vitor ao invés de Iago. E acho que errou em não dar mais minutagem em alguns momentos. Embora eu concorde muito com ele que a maratona de jogos ela é ingrata, né? E é difícil achar um bom momento para dar minutagem para os moleques, mas eu acho que ele tinha que ter encontrado esses momentos, né? Embora seja difícil. Eu acho que para além desses erros do Felipe, há um erro de planejamento da diretoria, cara. Porque a gente não tem um quarto zagueiro. A gente aponta isso há muito tempo, assim. O Danilo não corresponder é uma coisa que, tipo, a gente contratou o Danilo, a expectativa é que ele corresponda. Então, pode ter sido uma contratação ruim, mas não acho que necessariamente é um erro de planejamento. Mas você não ter um outro zagueiro é um erro de planejamento. E eu acho que é mais profundo. A gente tem o Pablo, que está treinando separado ao longo do ano inteiro, do elenco, né? Então, se você pensar, a gente tem um outro zagueiro experiente que poderia estar jogando. A diretoria ou a comissão técnica, não sei exatamente de quem é a decisão, optou por ele ficar separado do elenco, não é opção para a temporada. Mas ele não contrata ninguém, sabe? E é muito claro, eu acho que é legal trazer esse número aqui. Eu tava olhando, Alex, e se a gente pegar pós-mundial de clubes, com os 2 Léos em campo, a gente tomou 8 gols, de julho para cá. Depois da lesão do Ortiz, né, contra o Palmeiras, a gente tomou 10 gols daquela lesão pra cá. E se você pegar só nesses 3 jogos que a gente tá comentando hoje, foram 5 gols tomados. Se adicionar o jogo do Palmeiras, pegar essa sequência dos últimos 4 jogos, foram 7 gols tomados. Ou seja, o Flamengo em 4 jogos tomou praticamente o mesmo número de gols que os 2 Léos em campo juntos tomaram desde julho, desde que a gente voltou do Mundial. Assim, é uma diferença de nível clara. Assim, eu acho que isso é importante porque a gente criticou muito o Danilo no episódio passado, né? A gente até chegou a comentar, talvez mais do que a entrada do Danilo, o que pese seja a saída do Ortiz. Eu acho que essa sequência confirmou isso, né? O Ortiz está fazendo muita falta. E eu acho que os 2 Léos fazem muita falta. Qualquer um que sai faz muita falta. Mas eu acho que é muito marcante, assim, o quanto que a defesa cai a nível técnico, a nível tático, a nível físico, a nível mental, emocional, sem estar com os 2 Léos em campo, e quanto isso também é um erro de planejamento da diretoria, né? Sim. Não, e assim, acabou que... Eu já vou antecipar uma parada, mas é que acho que é oportuno falar sobre isso, cara. Uhum. Você pontuava muito sobre, tipo, a certeza da nossa defesa ser uma segurança, né? E o nosso ataque tá performando abaixo.
Nos últimos jogos e há um tempinho já, tipo, parece que o ataque tá um pouco melhor. Embora, eu acho que dá pra dizer que, por exemplo, nesse último jogo não foi o caso, mas também muito desfalcado, né? Mas, tipo, a nossa defesa se tornou mais um problema. Mas é isso, né? Tipo, sem o Ortiz, sem o Alexandro, que também vem de uma sequência de lesões e tal, fica muito difícil, né? De conseguir Tem o ter próprio essa Varela. consistência, né? Sim. E aí também dá pra dizer que o próprio Royal que Wesley. teve uma partida boa, tá. mas tipo, não foi tão bem. O Wesley faz muita falta, é óbvio que faz Isso que eu falta. ia falar, tipo, se você pensar, tipo, a gente perdeu o nosso lateral titular da temporada. E aí nesse momento Sim. a gente tava. A segunda opção, né, que seria o Varela, que se tornou o titular, também tava fora, né? Então. Acho que assim, é inevitável, né? A linha de defesa tá toda mexida, a gente vai ter uma defesa mais fraca. Mas eu acho que muito simbólico disso que você trouxe, Alex, eu até tinha te mandado isso ontem à noite, né? Pós-jogo. Eu acho que um fato que aconteceu é que nesses 3 jogos que a gente está cobrindo hoje, o Flamengo se tornou o melhor ataque do Brasileirão desde o Jorge Jesus. A gente chegou a 70 gols marcados. Então, assim, a gente tem uma chance boa de ser o segundo melhor ataque do Brasileirão com 20 pontos. De pontos corridos com 20 times, né? Porque a gente não vai passar os 80 e poucos gols do time do JJ, mas a gente ainda tem chance de passar os 77 do Cruzeiro, do Everton Ribeiro. Mas assim, o ataque alcançou um fato positivo, né? Acho que o principal que eu tô colocando é isso. O ataque alcançou uma marca positiva de se tornar o melhor ataque pós Jorge Jesus. Agora, a defesa, a gente perdeu a melhor defesa desse campeonato. A gente tá com 23 gols tomados e o Cruzeiro tá com 22. A gente, ao longo do campeonato inteiro, foi a melhor defesa e a gente brigou sempre por ser o melhor ataque. E nesse momento a gente tem essa inversão de valores, né? A gente garante uma marca positiva pro ataque e a gente deixa de ser a melhor defesa do campeonato. Então acho que é curioso. O Cruzeiro ainda joga essa rodada, né? Mas acho que é curioso o quanto que é marcante esse momento, assim. A lesão do Ortiz fez muita falta. E até acho que a gente pode, então, puxar um outro tópico, já que a gente tá meio nesse ping-pong, né? Através da nossa pauta, Alex. Que é o seguinte, quem você acha que tá fazendo mais falta pós-lesão? Ortiz ou Pedro? Cara, assim, eu não quero soar como um escroto, Hater. um hater. Porque, tipo assim, se a gente consegue botar a bola em condição de ser finalizada, a gente pode falar sobre uma evolução do Bruno Henrique jogando um pouquinho diferente do que ele estava jogando quando ele entra, então ele não tá mais como um 9, mas tão centralizado, ele tá com um pouco mais de liberdade para flutuar e tudo mais. Acho que tipo, faz mais falta o Arrascaeta no ataque do que o Pedro. Embora o Pedro, obviamente, faça muita falta. Mas é aquilo, Sim. né? O Pedro consegue produzir jogo num nível tanto quanto limitado. O Arrascaeta, tipo, é o construtor desse time. O Arrascaeta é o cara do time. Sim. Ele então, é o que faz mais falta entre todos, não tem debate. Sim, então pra mim acaba sendo muito mais o caso de, tipo, sentir mais falta do Léo Ortiz, justamente no momento onde a gente precisa de uma defesa mais consistente. Porque é aquilo, o ataque vem indo bem. Se a gente tem uma defesa mais firme, eu acho que é seguro dizer que a gente estava melhor. Então, eu diria que pra mim é o caso de sentir mais falta do Ortiz. Eu acho que eu diria até que sem dúvida. Eu concordo com você, cara. E não é dizer que o Pedro não faz falta, né? Acho que é bom reforçar isso antes Não, que faz falta, venha uma mas distorção. faz menos. Mas o Ortiz faz muita falta porque, assim, para além de não ter reserva à altura, eu acho que existe um nível de entrosamento e de atenção e de intensidade, de qualidade de passe que já existia na dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, que não se conseguiu com outra dupla, não teve. E aí soma-se a isso, né? A gente perdeu o Varela, entrar o Royal, a gente perdeu o Alexandre, entrar o Ayrton Lucas. Então, assim, são zagueiros que são laterais que expõem mais a zaga, né? A gente tem uma queda técnica claríssima do Saul, que acho que a gente ainda vai comentar mais. Então, assim, a gente perde o Jorginho por conta de lesão. Então, existe uma série de atenuantes que deixam a zaga mais exposta. Nesse momento que a zaga está mais exposta, a gente fica com uma zaga desentrosada e de nível mais baixo, né? Então, acho que faz muita falta. E até por isso que, mano, eu sou um tanto quanto otimista em relação... Assim, o time tá oscilando, tá... Eu concordo, mas eu sou um pouco otimista em relação, tipo, se o Ortiz voltar, eu acho que o time já cresce muito.
Se o Ortiz voltar, o Alexandre voltar, o Jorginho voltar, sabe? O Arrascaeta é outro time. Aí acabou, é outro time. Mas assim, só do Ortiz voltar, eu acho que já vai melhorar a defesa. E eu acho que a defesa melhorando, o ataque não vinha tão mal. Eu acho que o jogo contra o Fluminense foi um caso à parte, a gente vai até comentar. Mas eu acho que o ataque não vem mal. A gente meteu 2 gols no São Paulo, meteu 3 no Santos, meteu 5 no Sport. Então nosso problema não vem sendo o ataque, assim, pensando numa constante. Vem muito mais sendo a defesa. A gente tomou 2 do São Paulo, tomou 2 do Santos, tomou 1 do Sport, tomou 2 do Fluminense. Então, assim, a defesa que vem sendo ruim. Eu acho que um outro ponto a se comentar, Alex, que eu acho que foi um problema comum desses jogos, e a gente pode depois entrar nos atenuantes, é uma espécie de desatenção, né, mano? Parece que o Flamengo tem uns apagões e, sei lá, eu acho que também. Eu acho que o mental tá pesando muito, cara. Eu acho que por isso que o Palmeiras também tá numa fase ruim e o Flamengo também. Mano, a Libertadores tá batendo na porta. Até então, os dois times estavam fazendo campanhas históricas no brasileiro. Eu acho que começou a bater forte o mental mesmo, mano. E a gente tem a expulsão do Plata contra o São Paulo, que é boba. A gente tem esses erros da defesa em jogos consecutivos. Então acho que a gente tem muito nervosismo batendo. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. E Eu só tenho uma, a só uma impressão. desatenção. Eu tenho uma sensação mais de desatenção. Eu sinto que o Flamengo, infelizmente, ele caminha num lugar meio de se sentir muito capaz, excessivamente capaz. E, tipo, não que não seja, sabe? Porque é uma coisa que eu falei sobre o jogo de ontem com você pós-jogo, e eu acho que eu não custo dizer aqui, que, tipo, eu acho que é seguro dizer que o Flamengo, mesmo tendo jogado muito mal ontem, se a arbitragem faz o trabalho dela, conseguiria mais 2 pênaltis que não foram dados e viraria o jogo só de pênalti e, tipo, sem ter jogado bem, tá ligado? Mas pênaltis que foram pênaltis a arbitragem não deu. Mas, assim, isso pra mim diz claro que, tipo, mesmo jogando mal, o Flamengo poderia ter ganhado. Porque acontece, o futebol também é dessas. Só que parece que às vezes não tem prioridade o suficiente. E isso me incomoda. Isso me incomoda porque tem que ter fome. A gente falou sobre isso na Libertadores, né, no jogo contra o Estudiantes, tipo, como o Estudiantes jogou com muito mais fome do que o Flamengo. Graças a Deus a gente conseguiu a classificação, mas pra mim é muito claro que o Estudiantes tava com muito mais fome. E isso pra mim isso é uma coisa que eu não gosto, sabe? Tipo, eu acho que cabe muito o Flamengo ter uma postura mais, tipo, ter mais fome, ter mais vontade, sabe? Não, eu entendo, eu acho que é o sentimento mais comum, mas eu vou ser muito honesto com você, cara, eu acho que eu discordo um pouco. Eu não acho que o problema nesses jogos tenha sido fome, mas eu acho que eu posso comentar mais sobre isso quando a gente falar jogo a jogo, mas vamos começar pelo jogo do Santos, então, assim, os atenuantes, né, vamos dizer assim, a gente focou nos problemas gerais que foram comuns aos jogos, né, mas você acha que vale a pena eu passar a escalação antes ou vamos pros atenuantes? Cara, eu acho que é melhor só os atenuantes. Eu acho que, tipo, a escalação. Acho que ela faz sentido em alguma medida, mas ao mesmo tempo, tipo, como é data FIFA, as pessoas sabem que foi um elenco bem aquém do que é o principal, mas ainda assim, tipo, com totais condições de fazer ganhar os jogos, né? Eu acho que não tem necessidade, não. Então, seguinte, cara, o jogo do Santos, acho que acho que foi o melhor jogo desses três. E era o que o time estava mais completo. Então acho que isso faz diferença. Era um jogo em casa. Por mais que tenha sido no Maracanã, o jogo contra o Fluminense tecnicamente foi fora. O mando era deles, né? E o Flamengo tá invicto em casa nesse Brasileirão, né? Flamengo e Mirassol são os únicos times que não perderam em casa. Então acho que tem sim um peso de jogar em casa. Por mais que o Maracanã seja o mesmo, tecnicamente não era nosso mando contra o Fluminense. E, cara, eu acho que foi muito tipo, o Flamengo fez o dever de casa e no final do jogo teve um apagão. Minha sensação foi essa. Eu acho que esse jogo, eu acho que a desatenção pesou muito, assim, sabe? Mas eu acho que o que definiu muito esse jogo foi a atuação do Arrascaeta, cara, que foi uma atuação de gala, cara. O Arrascaeta tá jogando bola fácil. A gente não pode esquecer que o Arrascaeta tem 30 jogos no Brasileiro, ele tem 17 gols e 3 assistências. Ele tem uma média de uma participação em gol por jogo. Então, assim, perder o Arrascaeta é perder uma participação em gol. Assim, na média, é isso, sabe? É perder um gol no jogo. Você não ter o Arrascaeta em campo. Então, acho que
Assim, a atuação muito boa do Arrascaeta, eu acho que foi definitiva. Acho que o Flamengo jogou como tinha que jogar na maior parte do tempo. Teve um apagão no final do jogo, mas eu vou dizer que eu gostei do time pós-apagão. A gente conseguiu botar a bola no ataque e ficar gastando tempo. Sabe aquela coisa mais de time que tem uma certa experiência, sabe? Sim, Eu acho que a gente conseguiu ter essa maturidade depois do apagão. Não precisava ter tido o apagão, né? Isso com certeza. Mas sim. pelo menos a reação depois eu acho que foi boa. Então, eu colocaria esse como os principais pontos assim do Santos, para além dos problemas, né, da falta de entrosamento, da defesa modificada, etc, que a gente já comentou. Não sei se você tem algum outro ponto que você queria trazer sobre esse jogo. Não, eu acho que, tipo, acaba sendo um pouco essa coisa de. Que eu tava falando antes, sabe? Pra mim, é muito uma coisa de concentração. Acho que. Aquilo que eu tinha te falado mesmo, sabe? Uhum. Acho que pra mim só confirma um pouco mais do que eu vinha falando, mas de fato. É isso. Eu acho que vale dizer que a gente conseguiu ter, se colocar numa postura melhor depois, vai? Acho que é isso, mas, tipo, não deve Aham. precisar, tipo, Sim, sem dúvida. que acontecesse, né? O que aconteceu. Esse jogo pra mim é o que mais é escancarado, essa questão da desatenção, né? Eu disse que discordava, mas era mais pensando no jogo do Fluminense. Mas em relação ao jogo do Santos, eu acho que sim. É uma desconcentração, uma desatenção que quase custou caro, cara. Eu fiquei com medo da gente tomar um empate ali, não vou mentir. Não, sabe uma coisa engraçada? Eu esqueci que a gente tinha feito o terceiro gol, e aí quando a gente fizeram o segundo gol, eu falei, meu Deus, a gente tomou um empate. Aí depois eu olhei pro placar de novo e falei, ah não, a gente fez 3-0, beleza. Menos mal. Mas assim, indo pro jogo do Sport e do Fluminense, assim, falar primeiro do Sport, mas eu acho que isso é comum aos dois jogos, o Flamengo jogou mal. Eu acho que, assim, é importante colocar isso. Eu acho que contra o Santos não foi um jogo ruim. Foi um jogo que teve uma desatenção no final, mas, assim, até então o jogo estava 3-0, sabe? Foi um jogo bem mais encaminhado. Mas contra o Sport, contra o Fluminense, que foram jogos nada até FIFA, é importante pontuar isso, né? E o time muito mexido, o Flamengo jogou mal. Só que contra o Sport, assim, você assistiu o jogo do Fortaleza, Flamengo e Fortaleza entre as semifinais da Libertadores? Você lembra Cara, eu do não jogo, mais lembro. ou menos? Não lembro. Deixa eu confirmar aqui. Que a gente perdeu de 1-0? Tipo assim, Ah, que foi da expulsão, né? Do Danilo. não, Não. expulsão Foi do Danilo foi Bahia. contra o Bahia, mas o Fortaleza a gente tomou gol em cima do Danilo também, assim. Mas pra mim Não, eu foi não um vi jogo esse muito jogo não, mano. foi um Não tô início de jogo lembrando. muito parecido com o do Fortaleza, em que o Flamengo estava jogando fora de casa contra um time da zona de rebaixamento, estava jogando mal, estava tomando o mesmo tipo de jogada, sabe? O, o gol do Fortaleza não saiu do nada. O Fortaleza fez a mesma jogada várias vezes até sair o gol. E o Sport é a mesma coisa, sabe? O gol do Sport não saiu do nada. O Sport teve facilidade em fazer as mesmas jogadas até sair o gol. Então, é um jogo muito ruim, cara. Muito ruim. Só que o Sport não é a lanterna do campeonato à toa, né? Eu acho que é importante colocar isso assim. Eu acho que Sim. o Sport entregou o jogo pra gente. A verdade é essa. Eles estavam ganhando de 1-0. Eles tiveram um jogador expulso. O Luiz Araújo faz um bonito gol na gaveta, né? Empata o jogo e eles têm outro jogador expulso. Assim, foram expulsões muito infantis, 2 expulsões por segundo amarelo, não teve vermelho direto. Foram expulsões justas, eu acho que não faz sentido ninguém querer reclamar. Ah, o Flamengo jogou 11 contra 9. Pô, mas os caras mereceram ser expulsos. Assim, a culpa é deles, não tem o que reclamar da arbitragem, sabe? Mas é isso, assim, foi erros de uma lanterna mesmo, assim, tomar essas expulsões. E foi um critério de falta bem alto, se eu não me engano, foi tipo 10 faltas no jogo e foram 8 cartões, sabe? Foi um Sim, critério bem. foi papo de que, tipo, no primeiro tempo tiveram quatro cartões pro Sport e 3 pro Flamengo, em 4 faltas de Sport e 3 do Flamengo. É bizarro. Tipo assim, esses 4 cartões de esporte foram os 4 para 2 jogadores, né? Por isso que Sim, resultaram nas expulsões. Se contar vermelho, eu acho que. Se contar, tipo, separar, né, 2 amarelos mais o vermelho, eu sei que é uma conta que não é assim que se faz, mas, tipo, eu acho que foi o mesmo número de cartões do que de faltas no jogo. Então foi um. Assim, mas os cartões foram merecidos, cara. Eu não acho que tem muita discussão nisso. E depois o jogo, mano, foi um ataque contra a defesa, assim. Eu acho que não tem muito o que analisar no segundo tempo de Flamengo e Sport. Virou jogo treino, o Flamengo tinha que fazer sua parte, fez sua parte. Mas eram 11 contra 9, mano, contra o lanterna do campeonato. Não tem parâmetro ali, sabe? Eu acho que o que pega mais pra mim, teve jogadores que entraram bem, como o Cebolinha, o próprio Juninho.
mas o que pega mais nesse jogo, eu acho que é o gol do Douglas Telles, né? Que foi uma coisa bem simbólica. Ele entra com a camisa 81 e no primeiro toque na bola ele faz o gol, assim, estreando no profissional. Então assim, acho que ele tava 40 e poucos segundos em campo, sabe? Foi uma coisa bem, E no dia acho que do bem aniversário legal, do assim. Flamengo, pô. E, Importante tipo, com a dizer. camisa 81, né? Eu acho que foi, tipo, Sim. foi muito maneiro, assim, né? Foi bem legal, assim, de ver essa situação, mas, assim, sobre o jogo em si, eu acho que foi isso. Foi muito mais o Lanterna entregando um jogo do que o Flamengo se impondo ou conseguindo jogar bem de fato, né? E é bom citar, o Sport tomou uma virada do Galo antes do jogo contra a gente e tomou uma virada de outro time agora, esqueci qual foi o time agora nessa rodada. Mas o Sport vem numa sequência de tomar virada, então, tipo, eu acho que é muito um padrão de jogo deles entregar, sabe? Infelizmente, assim, acho que pra eles, né? Mas pra gente deu certo. Mas assim, o Sim. Fluminense acho que você pode trazer um pouco das questões, já que eu trouxe mais do Santos e do Sport, Alex. Sim, então, mano, eu acho que, tipo, sobre o jogo do Fluminense, a gente vai ter algumas questões. Que a gente acabou falando sobre desfalques e tudo Uhum. mais. Só que eu acho que um ponto que, tipo, precisa ser colocado é a arbitragem mesmo. Eu não sei se você acha que foram, tipo, 3 pênaltis pro Flamengo, mas, cara, pra mim é. Pra mim foram, ele só deu Uhum. um. Como você se sente com relação a isso? Jogo rápido. Não, o pênalti no Bruno Henrique pra mim é claro. Não Aham. entendo existir debate. E existe um pênalti no final do jogo, acho que é no Cebolinha, se eu não me engano, Isso. entrando, Não, é que o Samuel entrando na área e tipo, Savielli dá uma cotovelada na bola. assim, acho que isso aí dá pra ter mais debate, mas eu acho que foi pênalti também, assim. Mas Pois o é. do Bruno Henrique é claro, assim, pra mim, muito claro. Então, pra mim é isso, exatamente isso. Então eu diria que logo pra mim a arbitragem ela acaba sendo protagonista. E é aquilo que eu falei antes, sabe? Mesmo num jogo que o Flamengo não foi bem, tipo, era bem plausível do Flamengo ainda conseguir ganhar esse jogo, porque, tipo, é melhor o suficiente pra criar chances, mesmo que tenha sido chances de qualidade meio questionável e tal, né? Com cruzamento, bola na área, não sei o que, caos. Ainda assim, tipo, ter pelo menos condições de ter empatado o jogo. Ponto. Eu acho que, tipo, é importante também dizer que é um clássico, né? Então, assim como o Palmeiras jogo Uhum. contra o Santos, um jogo que, tipo, acaba sendo um tropeço pra eles e tal. É um clássico, então é uma questão. Eu até botei na chamada inicial sobre ser flamengado em clássico, porque, tipo, Uhum. clássico é uma coisa. Só que, assim, não é aquele tipo de jogo que o Flamengo vai lá, joga muito e toma aqueles gols meio bizarros, assim, que, tipo, que a gente costuma saber, que a gente costuma brincar, né, Guilherme? Uhum. De aquela coisa meio óbvia daquele moleque da base que só vai fazer isso na carreira inteira É, dele, tá ligado? E, tipo, e não some e foi sumir da depois. base, mas o Lúcio Acosta, que partida bizarra, mano. Comeu a Sim, bola. então. E aí, cara, fica aquela coisa meio tipo. O que foi esse jogo? Como a gente classifica isso, sabe? Tipo, eu acho que foi um jogo onde, como o Flamengo teve muito pouco. Pra mim, assim, muito pouca agência, muito pouca prioridade em competir Uhum. pra cacete e tal, como deveria, fica algo meio engraçado, sabe? De comentar nesse aspecto. Sabe? Meu Deus. De ter lutado pela vitória e tal. Então foi mais, Aham. tipo, numa força, tipo, de. Ah, estamos aqui no campo e estamos burocrático e tal, vamos lá e acabar fazendo, sabe? Tipo, pressionando. O O, Fluminense também que se secou muito depois também no segundo tempo. E a gente também vai eu ia falar sobre falar algumas questões. isso. Sim, fala aí, fala aí. Eu acho que olhando pelo ângulo do outro time, o Zubeldia foi meio covarde, mano. Eu acho que, assim, muito do nosso gol e desses pênaltis e tal tem a ver com o Fluminense optar por recuar demais, num jogo em que o Fluminense claramente estava melhor que a gente, sabe? Eu acho que, assim, não foi totalmente, mas em algum grau a covardia do Zubeldia foi punida, assim. Acho que poderia ter sido mais punida. E é bom citar que o pênalti no Bruno Henrique era aos 10 do segundo tempo, né? Então ia ter muito tempo para se buscar o resultado depois disso. Aí o pênalti que de fato acontece, que o Jorginho faz o gol, já acho que é cobrado já aos 39 do segundo tempo. Então você Sim. tem uma janela ali muito menor para você fazer o segundo gol. Então acho que a arbitragem de fato tem essa influência, mas eu só queria comentar, cara, que você falou assim da questão da desatenção e da falta de ímpeto, né, e de vontade. E eu acho que
Por que eu te falei que eu discordo disso em relação ao jogo do Fluminense? Eu acho que foi sim um roteiro típico de Fla-Flu em um sentido, que é o Flamengo mais uma vez se deixou levar por um jogo do Fluminense que envolve também tirar a mente do Flamengo do jogo, sabe? Eu acho que o Fluminense é muito bom em fazer isso. Eu acho que tem sido o adversário que melhor domina a gente nesse aspecto. A gente não consegue ter uma imposição técnica no jogo e o Fluminense conseguir levar muitas vezes para um jogo mais físico, para um jogo mais discutido em alguns momentos, para um jogo que tira a concentração mesmo ali. E eu acho que isso acontece recorrentemente. O Flamengo tem que aprender a jogar esse clássico, porque eu acho que é um clássico que o Flamengo sofre para jogar. E até foi um dos pontos que eu coloquei aí, que o Felipe Luiz tem dificuldade contra o time do Fluminense, né? Desde que ele estreou no profissional do Flamengo, acho que foi a primeira derrota dele como técnico, se eu não me engano, foi contra o Fluminense, no Brasileirão do ano passado. E acho que é o único time para quem ele perdeu 2 vezes, né? E assim, no Carioca ele também teve dificuldade em ganhar do Fluminense, então eu acho que vem sendo um ponto comum, assim. É um time que tem conseguido tirar esse conforto do Flamengo. E eu tenho uma teoria para isso, que aí eu te devolvo a palavra, Alex, que tem muito a ver com esse time do Fluminense, esse elenco do Fluminense ter sido montado na era de Diniz. E logo eles têm jogadores, eu acho, que, se você olhar o elenco do Fluminense, que são capazes de preencher o meio de campo. E eu acho que o Fluminense tem essa capacidade, tem essa característica. E eu acho que o Flamengo sofreu muito nesse jogo por isso. Até por isso eu não acho que o problema do Flamengo foi o ataque. Eu acho que foi muito mais o meio. Foi uma partida horrível do Saúl, talvez o pior em campo. E o Felipe não ajeitou o meio de campo, assim. Ele deixou passar, ele mexeu no ataque, mexeu na defesa, mas a gente ficou sem meio. E também tinha poucas opções, né? Não, é justamente o que eu ia falar, tá ligado? Tem outras questões, assim, que, tipo, vão muito da questão do próprio Felipe mesmo, sabe? Tipo, o Saúl, tipo, jogou muito mal ontem. Muito, muito, muito mal. Alguém mais maldoso poderia dizer que ele nem jogou, né? Ele estava em campo. Eu adoro falar isso, na verdade. Tipo, meu pai pergunta assim: fulano jogou? Eu não fez nada. Eu falei assim: tá em campo, pai. É minha explicação pra certos jogadores. É meio que isso mesmo. E assim, e eu achei impressionante que ele ficou até o final do jogo. Ele não foi substituído. Sim. Tipo, Sim. o Pulgar saiu. E claro, ambos estavam amarelados, né? Isso é importante dizer. E o Pulgar, ele é muito mais propenso a conseguir ser expulso. Mas sim, o Saúl também estava amarelado, estava muito mal. O Pulgar eu acho que estava até menos mal, inclusive. Não estava bem, mas estava menos mal. E não foi. E nem saiu de campo, sabe? E assim, a gente vai pra essa coisa, né? Tipo, as substituições que foram feitas e tudo mais, tipo, foi meio esquisito, tipo. O Juninho demorou pra entrar, mas também dá pra entender um pouco. Volta de lesão e tal. O Plata entra, sabe? Tipo, não tinha muita opção, eu sei, mas, tipo, por que não bota o Alacian, sei lá? Mas, cara, é o Plata, depois de tudo que ele fez, tá ligado? Por que ele tem que ter prioridade? Entende? Assim, pra mim a questão dele mexer no ataque me pega menos porque, assim, no segundo tempo, é o que eu falei, o Fluminense recuou muito e o Flamengo acho que conseguiu ficar cercando mais a área, então ter mais atacantes até não foi ruim e tal. Mas no primeiro tempo a bola não chegou no ataque, mano. A gente não teve meio de campo, a gente não conseguiu ganhar do meio de campo do Fluminense. A minha sensação foi essa. Então, tipo, o Samuel Lino fez um jogo abaixo, o Luiz Araújo fez um jogo abaixo, o Carrascal fez um jogo abaixo. Né, o Carrascal atuando na linha de ataque. Eu acho que podia ter recuado um pouco o Carrascal quando ele estava perdendo o meio. Mas enfim, o BH fez um jogo abaixo. Tipo, pra mim isso pega pouco porque o ataque todo foi abaixo porque o meio não permitiu a bola chegar tanto no ataque. Sei lá, não à toa assim, tipo, o pênalti que a gente tem de fato, ele surge de um cruzamento do Léo Pereira pro Juninho. Então, tipo, não foi nem um meio de campo criando, não foi nem um atacante, foi o nosso zagueiro que teve que ir lá criar ou que gerou o nosso gol no jogo, assim. E o Felipe não ajeitou isso, assim, foi uma noite bem ruim do Felipe pra mim nesse sentido, porque o principal problema do time ele não mexeu e acho que é importante citar, nossas opções de meia no banco eram Everton Araújo e Jorginho. Não tinha um meia mesmo, assim, né? Então a data FIFA prejudicou muito nesse sentido, mas acho que o Jorginho demorou a entrar também. Não, assim, eu acho que o grande problema realmente nosso foi meio campo, não foi necessariamente falar do ataque. Mas é que eu só realmente não consigo não pontuar o meu incômodo com, tipo,
não parecer que, tipo, o Felipe tem a sensibilidade de entender que, tipo, o Plata, tipo, não pode ter toda essa prioridade. Mesmo na nossa necessidade, tipo, eu não acho que... É justamente por isso que também me incomoda mais. O que o Plata poderia oferecer num time que tava faltando meio campo pra gente, sabe? Tipo, isso é uma coisa que pra mim é meio que... Eu não consigo entender muito bem, sabe? E aí, cara, eu só seguiria dizendo que, com isso tudo, a gente tem que também fazer um pontuamento aqui sobre quem foi bem, quem é a nossa firmeza, né, nesse meio do caminho, que é o Léo Pereira, desde sempre. E, cara, assim, a gente já comentou, mas eu preciso destacar um pouco mais. Pra mim, o excesso de confiança do Rossi foi um problema muito sério. Existe até uma imagem que parece que a bola, na verdade, ela sai toda. Que ele não consegue salvar e impedir a bola de sair. Mas que o VAR claramente não foi atrás. E, enfim. Mas assim, isso porque é importante destacar, né? O primeiro gol é uma coisa meio assim, tipo... Aquele... Eu esqueci o nome. Lúcio Costa. O Acosta. Ele tá com muita liberdade, tem uma personalidade super feliz, eu não posso culpar o Rossi, tá ligado? Acho que eu culpo mais, tipo, a linha defensiva que, tipo... Deu toda a liberdade pro Lúcio Costa fazer aquela finalização, mas assim, aquela finalização super feliz, sabe? Tipo, que acaba sendo uma coisa meio, tipo, não tem muito um culpado, sabe? Exatamente. Eu até tava comentando com meu pai que ele falou, tipo, acho que quem errou mais lance foi o Pulgar, estavam criticando muito o João Vitor, como se fosse culpa dele, mas acho que na verdade o Pulgar perde a bola. Eu falei, mano, acho que foi muito mais mérito do Fluminense e a finalização do Lúcio, sabe? O Fluminense tava melhor no jogo, cara. A verdade é essa, naquele momento o Fluminense tava melhor no jogo. Acho que foi mérito do Fluminense, eu preciso também dar o braço a torcer às vezes. E Não, uma boa finalização do Lúcio Costa, sabe? não, eu super O concordo. primeiro gol. O segundo não. Eu super concordo. Só que aí, pra mim, depois vem esse ponto, né, Gui? Que é, tipo, o segundo gol é uma vergonha, sabe? Tipo, é um Sim. gol que a gente, tipo, simplesmente não pode tomar mesmo, sabe? Então, realmente só acaba me dando esse gosto ruim na boca, sabe? Porque, tipo, claramente, se o Flamengo, se não fosse uma soberba ali, tipo, de um jogador nosso, a gente poderia ter aquele jogo empatado, sabe? Porque, tipo, não é como se o Fluminense. Tipo, o Fluminense merecia o resultado, mas não é como se o Fluminense merecesse aquele gol. Porque, Esse tipo, gol. Sim. porque, sabe, é um gol completamente não forçado, sabe? É uma situação assim, tipo, que nem no nosso melhor momento de marcação-pressão, tipo, a gente esperaria, sabe? Conseguir, porque, tipo, é uma falha técnica absurda. Absurda, muito absurda. Então, sei lá. O Rossi entregou o gol, assim, 100%. E acho Sim. que tá pro mesmo nível de erro que a gente, por exemplo, coloca do Plata sendo expulso contra o São Paulo, ou até pior, sei lá. Quando a gente coloca que a arbitragem influenciou no resultado nesse jogo, o Rossi teve uma influência tal qual a do VAR, vamos dizer assim, porque, tipo, ou até pior, assim, porque o pênalti ainda poderia ser perdido, vamos dizer, né? O Rossi não, entregou o gol, assim, não tem um C, não tem um porém. E é isso, mano. E esse é outro jogo, né? Esse é outro jogo, se a gente toma esse gol. E, cara, num primeiro momento eu até achei que o Rossi, tipo, tentou impedir a bola de sair e ficou desequilibrado e acabou errando por isso. Mas depois vendo, mano, foi um erro de decisão absurdo, assim. Não tinha por que ele tentar, assim, sabe, a jogada que ele tentou. Eu acho que é isso, foi excesso de confiança e um erro grave numa reta final de campeonato, assim, que o Rossi não era pra estar cometendo. Mas, assim, é isso, né? Aconteceu. Acho que agora é o time ter noção, porque não é a primeira vez que o time erra esse tipo de coisa infantil, né? De tipo, precisa isolar a bola e o time quer sair jogando até quando não dá, né? A gente tomou um gol com um zagueiro a menos em campo contra o Palmeiras, porque não Sim. isolou a bola. Então, tipo, o Flamengo precisa parar cara, precisa entender, assim. Às vezes não dá. E é isso, sabe? Mas, Justamente. falando do que tirou de bom desse jogo, cara, eu queria fazer esse comentário, acho que eu vou ser breve, mano. Eu acho que pra mim os dois melhores em campo foram o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Eu sei que o Ayrton Lucas é muito criticado e tal, mas acho uma boa partida do Ayrton Lucas. Pra mim ele foi o melhor do primeiro tempo. E eu acho que o Léo Pereira cresceu mais no segundo tempo e acabou tendo um jogo como um todo melhor. Pra mim o Léo Pereira foi o melhor em campo. Até pelo lance do cruzamento, enfim, acho que foi uma boa partida do Léo Pereira.
Ele dá um balãozinho bem bonito também, né? Acho que é no primeiro tempo ainda. Sei que não valeu nada, Não, mas eu acho que é tipo, no segundo acho tempo que já. é no segundo já, mas foi É. uma boa partida do Léo e eu acho que foi uma boa partida do Ayrton também, embora obviamente o Alexandre seja um jogador de outro nível, na minha concepção, o Ayrton Lucas não fez uma partida ruim, foi uma boa partida dele. Acho que, assim, pra mim foram os que mais se salvaram. O Everton, Cebolinha e o Juninho entraram ok, assim, tal, mas já é outro contexto de jogo, né? E Sim, aí a gente pode até puxar isso pro quem foi bem e quem foi mal, né, Alex? sim. Cara, eu vou te dizer, pra mim, acho que eu destacaria claramente a firmeza e a segurança do Léo Pereira. Uhum. Tipo, eu acho que é o único, assim, nome que, tipo, me dá realmente essa coisa do, tipo, não, esse é um cara que, tipo, inquestionavelmente eu vou elogiar, sabe? Eu posso até, vou passar rapidinho aqui, ó, os jogadores que jogaram nesses jogos. Contra o Santos, a gente entrou com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Carrascal, Arrascaeta, Lino e Bruno Henrique. E aí, ao longo do jogo, entraram Luiz Araújo, Saul, Cebolinha, Vinha, Michael e Everton Araújo. Acho que o Santos teve uma saída por concussão, né? Então teve uma substituição a mais. Aí o time já bem mexido contra o Sport foi com Rossi, Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Bruno Henrique Lino e o Alacian. E aí entraram Cebolinha, Juninho, Michael, Everton Araújo e o Douglas Telles, né? E contra o Fluminense a gente entrou praticamente com a mesma escalação, né? Rossi, Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, Luiz Araújo, só que a gente entrou com o Carrascal ao invés do Alacian, Lino e Bruno Henrique, né? Só mudou um jogador, né? Só foi o Wallace pelo Carrascal no jogo de um jogo pro outro, né? Do Sport pro Fluminense. E entraram de novo Cebolinha, o Juninho, só que nesse jogo entraram Plata, Jorginho e Danilo. Cara, de todos os jogos assim, que eu citei rapidamente, Alex, quais você acha que mais se destacaram nesses 3 jogos? Além do Léo Pereira, que acho que de fato é o mais constante aí deles. Cara, assim, eu acho que é difícil, tipo, falar de um ponto de vista de uma consistência, tá ligado? Tipo, Uhum. mas acho que eu preciso pontuar também, porque eu fiz isso na chamada, e assim, mano, eu acho que tá virando um jogador que, tipo, em campo, eu gosto muito dele, e eu acho que eu só vou fazer esse comentário mesmo, assim, tipo, talvez meio que fugindo da sua pergunta, mas só Uhum. pra poder falar, cara, eu acho que o Pulgar é um cara que, tipo... É claro que, tipo, a gente vai fazer um ponto de, tipo, o Neymar tá muito mal. Então, tipo, botar ele no bolso talvez não seja um grande desafio. Mas, assim, acho que foi muito impressionante pra mim o quanto ele meio que fez um bullying com o Neymar, sabe? Tipo, acho que, assim, o Neymar tava muito nervoso. Acho que muito porque o Pulgar deixou ele muito nervoso em campo e tal. Então, acho que, Uhum. tipo, o Léo Pereira talvez seja o cara da consistência pra mim, mas, tipo, eu pontuaria a partida do Pulgar nesse jogo, especificamente contra o Santos, pelo fato de Contra o que Santos. ele, assim, me chamou muita atenção. E acho que, tipo, até o próprio Carrascal no jogo contra o Santos, ele também me pareceu muito participativo. Eu lembro muito fortemente de um lance onde o Pulgar e o Carrascal meio que roubam a bola juntos do Neymar, assim, e o Carrascal vem e tenta fazer uma transição ofensiva e tudo mais. Então, tipo, mas sobretudo o Pulgar. Ele é um cara que eu acho que, tipo, a gente comentava muito sobre, tipo, será que ele vai ter chance? A gente pensava que talvez seria muito necessário botar 3 volantes pra gente poder ter, tipo, ele em campo. Só que, cara, ele volta e mostrando que, tipo, na verdade, no momento é bem claro que seria a dupla titular, se a gente jogar com uma dupla, é ele com o Jorginho, sabe? Sim. E acho que isso vai de encontro ao quem foi mal, né? Acho que o Saul se destaca negativamente, assim. Sim. Ele teve uma lesão um tempo atrás, eu acho que ele desde que voltou de lesão não conseguiu jogar o mesmo futebol. Ele com o Pulgar não conseguiu jogar o mesmo futebol. Ele com o De La Cruz, acho que teve algum momento de jogar bem, mas foi, acho que contra o Sport em casa, então era um jogo também que não era muito parâmetro. Mas assim, a verdade é que o Saul funcionou bem em dupla com o Jorginho em um dado momento, né? E depois não conseguiu mais render. E acho que esse jogo contra o Fluminense foi tipo o ápice do nível baixo do Saul, né? Acho que foi um jogo Sim. bem, bem ruim dele, assim. Mas se fosse falar de quem foi bem, cara, acho que, assim, eu citaria fazendo um paralelo com uma coisa que a gente sempre traz, um melhor crônico e um melhor agudo, né? O melhor crônico, como você disse, foi o Léo Pereira, foi o que teve a constância e tal. Ao longo dos 3 jogos, o melhor crônico foi o Léo Pereira. Mas o melhor Uhum. agudo, assim, bola jogada. Quem jogou mais bola em um dado momento nesses 3 jogos
foi o Arrascaeta, sem dúvida, assim. A atuação dele Sim. contra o Santos foi de altíssimo nível. Então acho que é preciso citar, cara, porque o Arrascaeta vem quebrando recorde atrás de recorde e fazendo uma temporada de gala, assim. Uma das melhores temporadas que eu já vi um jogador fazer, assim, pelo Flamengo. Eu acho que consigo dizer isso com certa tranquilidade, sabe? E então acho que a gente precisa também sempre exaltar, né, mesmo, sabe? O quanto o Arrascaeta vem jogando. Mas pensando em quem acho que, cara, aproveitou a oportunidade, eu acho que tanto o Cebolinha como o Juninho se mostraram mais úteis do que talvez eles vinham sendo ao longo da temporada, ou que o Felipe vinha entendendo eles ao longo da temporada, né? Sim. Não foram ainda contextos ideais, mas eu não acho que nenhum dos dois entrou mal quando precisou entrar. Eu até comentei alguns episódios atrás que achava que o Juninho não ia mais entrar, já que ele não estava tendo oportunidades, né? E não entrou contra o Sport em casa e tal. Mas ele acabou entrando numa sequência agora e participando de lances de gol, né? Ele participa do lance do pênalti, uma boa cabeçada, que inclusive é uma grande defesa do Fábio, na minha opinião, antes de sair o pênalti do René. E ele faz um gol contra o Sport também, então acho que assim, ele aproveitou Quase bem. perde, né? Deu uma Sim, sorte. mas aí é a mística também, né? Eu quero que ele entre pra decidir, não pra jogar bola. É meio que isso, tá ligado? Mas o Cebolinha acho que também aproveitou bem. Talvez quem melhor aproveitou. Não foi tão bem contra o Fluminense, mas eu acho que o Cebolinha tem entrado bem quando tem oportunidade. Eu acho que, inclusive, contra o Bragantino, ele devia receber a vaga do Lino. Eu acho que o Araújo, ele fez uma coisa que eu quero elogiar, que, tipo, contra o Sport, a gente tava perdendo e ele meteu uma bola na gaveta. Que é uma coisa que normalmente o Arrascaeta faz, tipo, eu vou decidir esse jogo, sabe? E Uhum. chamar a responsa. Eu achei que foi legal o Luiz Araújo fazer isso. Acho que é importante a gente ter mais essa característica, mas não foram 3 jogos bons, assim, né, dele. E quem não aproveitou, cara, assim, ó, pra mim é óbvio o João Vitor, né? Por mais que eu não acho que tem que queimar o moleque, é bem claro que ele não conseguiu aproveitar a oportunidade. Em nenhum dos 2 jogos ele foi bem. Ele saiu no intervalo nos 2 jogos, inclusive. Acho que é importante pensar isso também. E o Royal, cara. Eu acho que assim, a gente ficou sem o Varela e ficou muito exposta a zaga do lado direito, sabe? O Royal Uhum. não, para mim não vinha jogando tão mal quanto algumas pessoas colocavam, mas nesse momento que a gente precisou dele, eu acho que foi abaixo, assim. Precisava um pouco mais, sabe? Sim. Então, assim, mano, eu acho que a gente pode até, né, disso tudo. A Uhum, gente já teria o início, assim, sobre falar sobre o Malvadão, mas eu também sei que a gente tem questões sobre a nossa própria continuidade do campeonato. uhum. Porque, assim, a gente tá a 2 pontos Quer do puxar o Palmeiras, né? Malvadão? Acho que a gente pode falar o Malvadão e depois puxar o campeonato. Tá, então vamos fazer o Malvadão logo? Cara, acho que depois de tudo que foi dito, até pela questão, porque o que foi bom crônico, eu acho que ele acaba sendo, pelo menos pra mim, o mais justo de receber Justo, justo. o Malvadão da semana. Eu poderia. Se o Malvadão fosse mais literal ao nome, né? Aham. Eu com certeza botaria o VAR do jogo de ontem como Malvadão. Ou o Rossi, né? Ou o Ross, nossa, de fato. Mas como realmente o cara, o jogador que se destacou mais, pra mim acaba sendo o Léo Pereira pela consistência. E assim, eu vou te falar, eu não lembro como é que tá a nossa questão dele, mas tipo, acho que esse pá é uma das primeiras vezes que ele é votado, pelo menos por mim, tá ligado? Você votou nele no episódio passado, mas foi um episódio que a gente fez 5 jogos, na verdade, a gente cobriu 5 jogos. Eu fui subir pra ver a lista, a gente deu voto unânime no Ramon Abateabel em uma rodada. Sim. Muito bom. Mas assim, eu votei nele uma vez mais pro início do campeonato e acho Sim, que eu é acabei de isso, ver. assim. Sim. Ele tinha um ponto de cada um, né, no caso. E cara, eu não sei, assim, Foi na eu fico época em dúvida, do mas. Super Mundial, inclusive, só pra deixar claro. Sim, eu votei. Eu acho que realmente ele teve um bom Mundial. Eu falei que ele foi um dos Sim. melhores do Mundial. E o seu voto foi justamente por essa situação do crônico e do agudo, porque eu me lembro bem que a gente falou do Carrascal ser o melhor agudo na Libertadores, o Rossi também tem uma atuação de alto nível, mas por outro lado, o Léo Pereira foi muito bem nos 2 jogos contra o Racing, né? Então acho que já foi nesse sentido, assim, o Léo Pereira vem sendo o nosso jogador mais constante, talvez. É,
a não ser o Arrascaeta. Assim, o Arrascaeta tá jogando muita bola, cara. Eu acho que eu queria dar o voto unânime pro Léo Pereira, mas eu acho que pelo quão bem ele jogou no jogo em que ele esteve e pelo tanto que ele fez de falta nos jogos em que ele não esteve, eu acho que o Arrascaeta também merece esse voto, cara. É uma temporada absurda do Arrascaeta e eu acho que eu vou dividir esse voto, sabe? O seu pro Léo Pereira e o meu pro Arrascaeta. Acho que fica um tanto quanto justo. Justo. Acho que, no final das contas, eu acho que é justo, mano, porque, enfim, é aquilo, cara. O Arrascaeta tem sido disparado realmente o nosso jogador mais consistente, né? Eu acho que no final das contas, tipo, se a gente conseguir fazer o nosso malvadão, eu não acho que é o caso, tem que contabilizar depois, mas eu acho que, tipo, o Arrascaeta é um cara que, tipo, acho que pro início do campeonato já tinha alguns votos e tal, e depois uma sequência. Eu acho que ele tem que ser o cara que vai ganhar, acho que pelo tudo que ele tem feito, ele tem que ser o cara que... Não, ele sem dúvida é o líder. Ele com certeza é o líder do Malvadão. Quem eu olhei competiu aqui, com ele em realmente algum tem momento bastante. foi o Gerson, mas o Gerson saiu do time, né? Então acho que o segundo semestre colocou o Arrascaeta bem isolado, assim. Mas, cara, assim, eu tenho anotado, falando de tabela, né, que você queria puxar, eu vou deixar você puxar o assunto de tabela, eu só vou citar isso. Eu tenho anotado a questão do primeiro turno e segundo turno, essa comparação, né, desde que o Felipe teve aquela fala de que a primeira metade do turno era mais difícil pro Flamengo, e aí a gente fez essa comparação, o Flamengo teve, acho que a mesma campanha na primeira metade do turno, em relação, um turno comparando com o outro, né. E o Palmeiras também foi a mesma coisa, né? Os dois tiveram campanhas iguais na primeira metade do turno. Na primeira metade de cada turno. Mas eu só vou citar isso, aí eu deixo você assumir a parte da tabela. Eu não vou entrar em detalhes em relação a essa comparação, acho que eu posso deixar isso para um outro momento. Mas o Flamengo, se ganhar todos os jogos até o final do campeonato, ele ainda assim vai ter uma campanha pior no segundo turno do que no primeiro. Assim, já é pior a campanha do Flamengo, mesmo se tiver 100% a partir de agora. Então acho que isso é importante citar, porque supostamente, pela lógica do Felipe, a gente estaria na parte mais fácil do turno, né? E a gente tem feito uma campanha pior nesse segundo turno do que fez no primeiro. Dito isso, a campanha do Palmeiras também não é muito boa. Então, assim, são os dois times tentando abrir mão de fazer uma campanha histórica. Eu acho que... por isso que eu falei, acho que a parte mental tá pesando, né? Mas você ia puxar a questão da tabela, eu vou deixar você puxar pra gente poder ir. Não, eu só ia comentar isso dizer e depois que encerrar. em 4 jogos que faltam, né? Jogamos a 33ª rodada, então estamos na 34ª agora. Então faltam 4 jogos. Jogamos a 34ª, no caso. Perdão, isso, a gente vai pra 35ª. Faltam 4 jogos. E o Flamengo tem, no momento, 2 pontos à frente do Palmeiras, certo? E a gente pode pensar aqui, né, que faltam o Flamengo jogando contra o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Ceará e o Mirassol. Né? Desses jogos, Bragantino e Ceará em casa, Atlético Mineiro e Mirassol fora. E pro Palmeiras faltam Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Ceará. Né? Então, assim, eu não sei, Guilherme, o que vocês têm uma tabela mais difícil, cara? Tipo, a gente tem, assim, né, se a gente contasse 5 jogos, na verdade, seria justo dizer que o Flamengo, a gente pegou, se a gente pensar, na verdade, os 6 últimos jogos, a gente pegou 3 times em comum. Não, mais. Também tem... Não, mas é que o Vitória já foi antes, né? Mas a gente teria Ceará, Fluminense, Atlético Mineiro e Mirassol. Na verdade, são 4. Que horror. Cara, tipo... E se você pensar também, nós dois pegamos o Santos, né? Inclusive, o Palmeiras pegou 2 vezes o Santos e a gente pegou o Santos no meio desses 2 jogos do Palmeiras. Pois é. Então, assim, ainda teve isso. Então, assim, na verdade, é que eu não tô fazendo essa conta certa, mas, tipo... Cara, tipo, teve muito jogo em comum. Só que a gente vai pensar que, se pegar as 38 rodadas, a gente enfrentou os mesmos times. Ai, Guilherme. Foi mal, continua aí. Ai, Guilherme. Foi mal. Porra, cara. Foi mal, continua assim, teu raciocínio. Mas assim...
Isso deveria ser um corte, tá? Mas assim, a gente tem. Cara, eu acho que tipo, tá difícil pra nós dois, tá ligado? Eu acho que a única coisa que facilita um pouquinho pra eles é o fato que o Cruzeiro Fluminense. campeão. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Mas é que tipo, o Fluminense tá bem disposto a entregar, né? Mas assim, é que o sinto Cruzeiro isso realmente também. ficou muito pra trás, embora ele possa estar, né, virtualmente, né? Ele ainda tem um jogo pra poder tirar. Ele pode chegar a 67, o Palmeiras tá com 69, a gente tá com 71. E ele ficaria nessa situação a 4 pontos da gente. Acho que é seguro dizer que o Cruzeiro tá um pouquinho mais atrás, né? Realmente acho que ele acabou se colocando pra fora da disputa. Claro que ainda virtualmente é possível. Até vi no GE uma notícia que o Flamengo, em tese, mesmo com a derrota, tá mais perto do título e tal. Mas assim, eu acho que a gente tá numa disputa bem próxima. Eu não sei como eu me sinto com relação a nossas chances. Eu acho que você tá mais otimista do que eu, honestamente. Mas assim, eu acho que, Gui, dito isso, né, como eu falei, a gente tem... Quer dizer, eu falei quais são os times que a gente joga e quais são os times que o Palmeiras joga? Oi, foi mal, deu uma travada. Não Eu entendi a sua cheguei pergunta. a falar os times que a gente joga que o Palmeiras joga, Falou, acho que eu falou. falei o nosso. Eu não lembro se a gente falou do Palmeiras. Falou também. Não, então. Dito isso, vamos fazer aquela estreia gostosa que eu já sei que eu tenho uma proposta que, se eu entendi direito esse quadro e tal. Guilherme, você confia mais no Cruzeiro beliscando um vice ou no Palmeiras sendo campeão? Se eu entendi certo a proposta do jogo. Cara, eu vou usar a mesma lógica do porquê eu tô confiante nesse título. Eu acho que o Palmeiras é um time mais irregular que a gente. Apesar de muita gente pensar o contrário, pra mim, ao longo da temporada, o Palmeiras foi mais irregular. Os melhores momentos do Palmeiras, os melhores momentos do Flamengo, o Flamengo jogou mais bola, se impôs mais, e o Palmeiras teve uma temporada pior, no geral, na minha concepção. Assim, em questão de jogar bola, em questão de conseguir resultado. Então, assim, era pra ser um bate-volta, né? Eu falei muito, mas Cruzeiro beliscar o vice. Eu confio mais no Cruzeiro beliscar o vice. Então eu esteja sendo clubista, mas, tipo, se o Cruzeiro ganha, a distância é a mesma, né? 2 pontos entre Cruzeiro e Palmeiras, 2 pontos entre Palmeiras e a gente. Mas eu acho que a gente vai perder ponto ainda e o Palmeiras vai perder mais pontos que a gente. A minha sensação hoje é essa. Então, Cruzeiro beliscar o vice. Sabe o que é engraçado, assim, sobre a sua fala? Eu acho que a gente vai perder ponto, mas eu não acho que o Palmeiras vai perder tanto ponto quanto a gente. É esse que me preocupa. Eu tô um pouco mais pessimista do que você. Eu definitivamente queria aqueles 5 pontos de diferença, porque eu acho que eles seriam bem úteis. Sim. Mas de toda forma, eu acho que é isso, Gui. Gostou da Eu acho estreia, que- como ela foi aplicada? Gostei. Assim, explicando pra galera, a gente quer trazer o quadro do confiômetro que é pra gente trazer, assim, o que você confia mais, né? E é pra ser um bate e volta, mas eu falei demais. Assim, eu vou trazer uma pergunta de volta pro Alex, mas antes eu acho que eu vou te falar assim, a gente vem de uma sequência ruim, né? Supostamente. A gente perdeu pro Fluminense, a gente vinha de 2 vitórias, mas jogos um tanto quanto estranhos, e um empate com o São Paulo antes. Só que se você pegar os últimos jogos do Palmeiras, eles empataram com Vitória em casa, perderam pro Santos, que foi um clássico, esses 2 jogos na data FIFA, então é contextualizado, e antes eles perderam pro Mirassol fora. Então o Palmeiras vem de 1 ponto nos últimos 9. Assim, eu acho que é seguro dizer que o Palmeiras também vem numa fase ruim. E se você parar pra pensar, cara, o Palmeiras fez esse ponto contra o Vitória em casa, mas era um jogo essencial do Palmeiras ganhar. Por quê? Quando você fala da sequência dos times, o Palmeiras teve uma inversão de jogos. Então ele vai ter, dos últimos 4 jogos, ele vai ter 3 jogos fora. O jogo contra o Fluminense é o último jogo que o Palmeiras faz em casa nessa temporada. Assim, que já é agora no final de semana, no sábado. Então, tipo, eu acho que a tabela do Palmeiras é difícil por isso. O Palmeiras vem de uma atuações ruins fora. Jogou mal contra o Mirassol, jogou mal contra o Santos. E ele pega times fora de casa, assim, que são Galo, Grêmio e Ceará. Não são os times mais difíceis de enfrentar fora de casa, mas eu acho que o Palmeiras não vem sendo esse time todo que se coloca. Eu ainda acho que eles vão perder mais pontos que a gente, mas pra mim o Fluminense era o jogo mais difícil da nossa sequência. Por mais que o Galo fora de casa seja difícil também, e muita gente pensa que o Mirassol vai ser muito difícil também,
eu discordo. Eu acho que o jogo do Mirassol favorece o nosso jogo, mas eu acho que o Fluminense era o mais difícil, na minha visão, por ser data FIFA, por ser clássico e etc. Eu vou propor uma variaçãozinha do confiômetro, assim. Tá, eu queria Flamengo e comentar uma parada sobre Bragantino. calendário daqui a pouco, Fala aí, mas. fala aí. Pode Não, comentar. então, é só porque eu tava me dando conta de uma questão, né? Dos times que a gente. Que eu vejo aqui que a gente tem que pensar tanto pra gente quanto pro Palmeiras, uma questão que fica é que Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará e se encontram na tabela no momento, e acho que até vale dizer que o próprio Bragantino também se encontram numa posição na tabela onde existe 3 pontos separam eles, né? Uhum. Nenhum deles consegue mais brigar por uma vaga na Libertadores. Eu acho que é bem seguro dizer que o único time que ainda poderia tentar mesmo se colocar entre os 6 primeiros é o Bahia. Acho que de resto eu não confio muito nos outros times para poder conseguirem, né, chegar, porque a gente tá falando de uma diferença de quase 9 pontos, né, da zona de Libertadores pro Bragantino, que seria o embaixo do Bahia, né? Mas assim, de Bragantino pro Ceará, 3 pontos separam eles. Uhum. E assim, o Ceará está fora no momento da zona que vai pra Sul-Americana. Então assim, e como, né, são 3 pontos que separam eles, Atlético Mineiro e Grêmio e o próprio Bragantino, mas sobretudo Atlético Mineiro e Grêmio, que são os que estão um pouco mais abaixo, precisam muito ganhar para poder realmente se manter na zona de Sul-Americana, né? Porque ganham dinheiro a mais e tudo mais. Pode nem ser a prioridade deles no ano que vem, mas só participar já é mais positivo do que não participar. Então, assim, tipo, de fato, são times que ainda disputam, né? O Mirassol, acho que é seguro dizer que o Mirassol tá numa posição onde vai forte pra fase de grupos, né? Tipo, pode ser que tanto o Fluminense e o Botafogo ainda consigam disputar, de tirar ele da fase de grupos, certo, mas eu acho que o top 4 já tá meio cristalizado, com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Então, assim, existe disputa, sabe? Então, os times que vão jogar, tipo, todos eles meio que têm coisas disputando. Acho que talvez o que menos vai ter nesse contexto talvez seja o Ceará, caso ele assuma que ele não consegue ir pra Sul-Americana, mas eu acho que ele consegue sim, porque, né, tipo, como eu falei, ele em 13º lugar, com 42 pontos, ele tá a 3 pontos do 8º lugar, que é o Bragantino, então assim, e ele, assim, detalhei, ele tem um jogo a menos. Ele não jogou na rodada. Isso, exatamente, ele tem um jogo a menos, então assim, ele pode estar muito no bolo pra uma Sul-Americana, que, de novo, tem seu valor. Então, cara, tipo, são muitos times jogando coisas importantes e assim, o ponto que você falou é que realmente o Palmeiras joga 3 jogos fora de casa. E enquanto o Flamengo joga 2-2, né? O Palmeiras é 3-1, né? Então, tipo, é possível. E o que acontece, cara? Eu acho também importante contextualizar uma coisa. O Bahia, você falou que ele chega no G6, mas o Bahia tem sido o 5º colocado ao longo do campeonato. É que ele não jogou na rodada. Então, Botafogo e Fluminense passaram ele. Mas o Bahia ganhando, ele volta a estar em 5º. E por que isso é relevante? Porque ele vai ficar... Se o Bahia ganha, ele fica 2 pontos à frente do Fluminense. Se o Bahia não ganha, o Fluminense fica a 1 ponto do Botafogo. E a gente já tem um G5 confirmado. Então o Fluminense pega o Palmeiras brigando para ficar em 5º e conseguir uma vaga direto para a Libertadores. Porque a final da Libertadores é Flamengo e Palmeiras, então já está confirmado que vai ter um G5. Então, o próprio Fluminense, assim, ele pode entregar para o Palmeiras, eu tenho esse medo também. Mas o Fluminense tá brigando, ele se colocou numa posição de estar brigando por uma vaga direta na Libertadores. Né? Ele está bem próximo do Bahia e do Botafogo. Nesse momento até está na frente do Bahia, né? Como o Bahia ainda não jogou. E o Bragantino, que não só está na Sul-Americana e assim, poucos pontos separam ele de sair da zona da Sul-Americana, mas ele pode também sonhar com tentar brigar para ficar em 7º, né? Acho mais difícil, mas assim, pensando que vai ser um G7, né? Que tem mais uma vaga, sem ser direta também, mais uma vaga para pré-Libertadores, os times que estão ali também podem brigar por isso. Então, assim, é isso, a fase final do Brasileirão é sempre uma loucura, cara, porque tá todo mundo brigando por tudo. Tem time pra não cair, tem time pra Sul-Americana, tem time pra Libertadores, e os times que foram mal ao longo da temporada começam a ganhar jogos que não teriam ganhado antes, porque
o ânimo importa muito, porque o momento importa muito. E por isso que eu falei, eu acho que o mental pesa, o nervosismo da Libertadores está batendo na porta, o nervosismo de estar disputando ponto a ponto, cada rodada entre Flamengo e Palmeiras. Acho que tudo isso pesa assim, para os times. E por isso que eu acho que os dois ainda vão tropeçar. Eu acho muito difícil, eu posso estar errado, mas acho muito difícil que Flamengo ou Palmeiras tenha 100% de aproveitamento nessas 4 rodadas. Mas, dito isso, eu queria puxar para você uma variaçãozinha do confronto aqui, Alex. Vai lá, Gui. Vou puxar cada rodada e você... A gente pode até inverter, mas cada rodada, o que você é mais confiante? Flamengo Puta merda. fazer os 3 pontos contra o Bragantino ou o Palmeiras fazer os 3 pontos contra o Fluminense? Cara, tudo aquilo que você mesmo pontuou, cara. Tipo, o Fluminense ainda tem coisa pra disputar, mas né, parece bem claro que eles estão com a mentalidade de prejudicar o Flamengo na briga pelo título. Eu diria que é o Palmeiras fazer os 3 pontos nessa rodada. Até porque o Bragantino sempre... Casa. Eu sei, mas tipo, o Bragantino também é uma pedra no sapato. Mesmo não sendo, tipo, lá, eu ainda fico meio... não sei. E tipo assim, eu vou te dizer... eles vêm de 3 vitórias seguidas, tá ligado? O Bragantino. A gente vai ter Saúl e Pulgar suspensos também, né? Os 2 tomaram amarelo e estão suspensos desse jogo. Cara, então por onde vai ser Alan e Jorginho. O Alan está machucado, deve ser Everton Araújo e Jorginho. Nossa! Ou o De La Cruz se voltar, mano. Mano, tá difícil o Flamengo, tá difícil. Tá, eu não sei, tá ligado? Porque, tipo, eu tô meio... Assim, eu tô me questionando se o De La Cruz realmente é um... Como é que ele falou, mano? Um bípede. Um bípede. Assim, eu acho que... Cara, seria monopede. Mano, não faz ideia. Acho que ninguém nunca pensou nesse termo. Sendo muito monópode. É monópode. Monópode. Mas assim, por um lado a gente vai ter desfalques, por outro lado a gente vai ter o Arrascaeta. Qual opinião é esse, tá ligado? A gente vai ter o Arrascaeta, mano. E eu espero que o Ortiz volte, né? O Ortiz algum dia tem que voltar, não é possível que ele nunca volte. Algum dia. Não, mas talvez fosse melhor que ele voltasse mais pra final da Libertadores e tal. Mas tem que jogar antes, né? Pra também pegar um ritmo. É melhor pegar ritmo em casa contra o Bragantino, sei lá. Do que chegar já contra o Galo. É um bom ponto, bom ponto. Mas assim, mano, é difícil pra gente. Eu acho muito pelos desfalques, mas eu confio muito no Flamengo em casa. Eu acho que a nossa dificuldade tem sido fora de casa. Sim. Mas eu não sei, agora que eu vi que o Fluminense briga por vaga direta na Libertadores, eu acho que talvez eu confie mais na gente. Eu vou discordar de você nessa. Justo. E Galo e... na outra rodada, Flamengo e Galo fora de casa, né? E o Palmeiras pega o Grêmio também fora de casa. São jogos na semana da Libertadores. Qual você confia mais de fazer os 3 pontos? Esse talvez seja a rodada mais difícil de dizer. Mas, cara, eu vou te falar, eu acho que eu confio mais no Flamengo. Porque, assim, o Grêmio vem nessa questão, né? Ganhou ontem do Vasco. Mas eu acho que o grande ponto é que... Cara, como é que eu posso explicar isso? Assim, tipo... É um time ruim. Meio que isso, tá ligado? Tipo... Eu acho que... O momento do Grêmio me parece melhor do que o momento do... Não é necessariamente. Assim, né? Últimos 5 jogos que o Google oferece, o Atlético Mineiro tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Não, eles são iguais, na verdade. Só que assim, o momento o recorte é um pouquinho diferente. Não, mentira. O Grêmio tem 2 derrotas, não 2 empates. Mas assim, sei lá, cara, tipo... Eu tenho... mas é por isso. O Grêmio ainda não jogou essa... Não, jogou sim. Não, eu li errado. De 2-0 do Vasco. Não, Não, é porque eu achei que eu tinha lido que ele tinha... É que eu li o final dos pontos, que um tá 44 e um tá 43, eu pensei que eram jogos. Enfim. Cara... Sei lá, mano. Eu acho que... Mas eu acho que talvez o grande ponto pra mim é que o Atlético Mineiro me parece um time muito propenso a tomar do Flamengo, tá ligado? Mano, eu concordo, mas eu tenho pra mim que o Galo, ele é tipo o Fluminense. Ele vai querer ganhar da gente e entregar pro Palmeiras. Só que eles disputam ainda, né, mano? É isso que eu te falei. Eles também disputam. É o que me pega, assim. Se o Galo gosta mais de prejudicar a gente que o Fluminense, eu não sei, mano. É difícil essa disputa. É difícil.
De fato, Mas, é muito difícil. assim, na Copa do Brasil, a gente jogou com o Galo 3 vezes esse ano. A gente tem uma vitória, um empate e uma derrota. Então isso não diz nada. Assim, Sim. mas a derrota e a vitória foram pela Copa do Brasil. O empate foi pelo Brasileiro. Só que, tipo, a gente jogou 2 jogos em casa contra o Galo, não ganhou. A gente perdeu um e empatou o outro. E o jogo que a gente fez fora, a gente ganhou na Copa do Brasil. Então, sei lá, tem um pingo de esperança aí, mas eu acho que o Palmeiras. Eu confio mais no Palmeiras fazer os 3 pontos aí, porque eu acho que o time do Palmeiras é muito superior ao time do Grêmio. O Grêmio pode estar num momento bom, mas eu acho muito difícil o Grêmio tirar ponto do Palmeiras. Sei lá, minha impressão. Muito curioso como a gente vai se E opondo, né? e Ceará em casa pra gente e Galo fora pra eles. Acho que claramente a gente é mais favorito a fazer os 3 pontos, né? Sim. Só o problema é aquela situação do Atlético Mineiro querendo entregar. Dá uma entregada, né? Mas fora isso, tipo, em condições normais, assim, de confronto em si, é isso. E Mirassol e Ceará Ah, na última rodada. pô. O Mirassol é tipo, é aquele coisa de time forte e tal. Só que aquilo, o que será que o Mirassol ainda vai tá disputando, sabe, até lá? Tipo, Mas imagina o Mirassol leve. É perigoso. pois é, um Mirassol que já tá, tipo, que já assegurou o seu quarto lugar. Podendo talvez optar por prejudicar um rival do estado, né, um time grande do estado dele. Ao mesmo tempo, ele pode querer fazer o máximo de pontos possíveis para poder assegurar essa campanha histórica, né? Ele tá invicto em casa até agora, então ele pode querer manter essa situação, né? Sim, e ao mesmo tempo o Ceará que realmente tá na disputa forte, né? Então, tipo. Cara, eu acho que a pergunta é muito sobre quem é mais previsível, mais possível de ganhar. Eu acho que eu vou dizer o Flamengo. Acho que mais por clubismo aqui do que por outra coisa. Mas eu acho que tem uma carinha de 2 empates, pra mim. Eu acompanho o relator na questão do Flamengo por clubismo. Eu acho que é muito pau a pau essa rodada. Eu consigo ver o Flamengo tropeçando, consigo ver o Palmeiras tropeçando, consigo ver os dois ganhando fácil. Pra mim tá muito em aberto, porque tem que saber como os times vão estar até lá. Assim, é simplesmente isso, né? Um jogo muda muito nessa fase do campeonato. E não existe muita rivalidade em nenhum dos confrontos, então acho que isso não é um fator que pese, né? Eu acho que é bem pau a pau essa rodada de quem eu confio mais, mas eu vou de Flamengo pelo clubismo, então. Então, assim, na nossa lógica, eu confiei mais no Flamengo em 3 rodadas, você também, né? Cada um de nós confiou mais no Palmeiras em uma rodada só, então estamos relativamente confiantes em relação ao título. Sim. Sim. E pra gente encerrar, mano, 2 coisas. Pra gente encerrar, resultadismo primeiro. O que tu tem a dizer? Gui, foram 2 vitórias e uma derrota, né? Cara, é aquilo, né? Fazer jogos, fazer gravações pós uma derrota e tal, pesa um bocado, mas foram 2 vitórias, né? E a gente voltou à liderança, retomou a liderança, não expandiu a liderança, mas ainda está na liderança por 2 pontos, né? Cara, acho que 7. 7? Mano, Né? eu vou de 8,5. Eu só não vou de 9 porque o Pedro se lesionou na coxa. Assim, porque. O que acontece pra mim? Eu tô pensando na ideia do resultadismo, sabe? Tipo, resultado mesmo. E é isso que você falou, a gente assumiu a liderança nesse período. A gente, pra data FIFA, a gente perdeu 3 pontos, o Palmeiras perdeu 5. Então, assim, em questão de resultado, a gente conseguiu se sair melhor na data FIFA. O Flamengo fez jogos ruins e ganhou em alguns momentos, e eu acho que é uma coisa que ao longo, não só do ano, mas de muitos anos a gente cobra que o Flamengo às vezes não consegue fazer, né? Jogar mal e ganhar mesmo assim. E eu acho que é importante também ter isso para ser campeão. As atuações não foram boas. Se você analisar mais o desempenho e tal, acho que desceria um pouco mais a nota. Mas o Bruno Henrique foi absolvido. O Jorginho voltou a jogar, embora tenha sido mais no final desse jogo contra o Fluminense. Eu sinto assim que em questão de resultado foi um momento bem difícil. Eu acho que o Flamengo navegou
não da melhor forma, mas saiu vivo, sabe? Eu acho que saiu vivo e líder. Então, Justo. 8,5. Cara, é que pra mim pesa muito essa coisa, tipo, a memória recente. Uhum. E justamente, tipo, contextualizando esse resultado contra o Fluminense com o que o Palmeiras aprontou no seu próprio jogo, pô, mano, eram 5 pontos. Sim. Fica pesado. Assim, tipo, pelo que poderia ter sido, né? Saudade do Sim. que a gente não viveu. Nunca alguma viveu. coisa assim. Sim. Mas, do que a gente já viveu, mano, você apostou num 3x0 contra o Santos, num 4x0 contra o Sport, num 2x1 contra o Fluminense. Não acertou nenhum placar, mas acertou 2 vitórias. Né? Assim que eu que acertei o placar, pô. Que isso, cara? Só errei o time. Fez 2 pontos nesse recorte. Eu apostei num 4x0 contra o Santos, num 3x0 contra o Sport, num 2x0 contra o Fluminense. Ou seja, eu ainda não tinha percebido que o problema é a defesa, né? Assim, falei que a gente não ia tomar gol. A gente tomou 5 gols. Enfim, fiz 2 pontos também. Então, assim, seguimos empatados na Taça David, né? Empatados, cacete. Mas olha só. Mas eu cheguei mais perto, tá? Tá, justo. Mas assim, fomos empatados nesse recorte, mas o Alex sai com 44 pontos, eu com 31. Eu acho que matematicamente você já é campeão. Não sei, teria que parar pra pensar. Mas assim, eu queria dizer sobre o Taça David, assim, já que a gente tá falando disso, eu mandei um áudio pro Alex, eu falei que o Palmeiras ia perder pro Santos e ia empatar com Vitória. Eu acertei as duas coisas, mano. Eu devia passar a fazer a Taça Davis do Palmeiras, parar de fazer do Flamengo. De repente dá mais certo. Mas tem que acertar o placar, cara. Ah, mano, mas aí eu não falei placar, mas pô. Quem não? Antes da data FIFA, quem tava dizendo que o Palmeiras ia fazer um ponto só contra Santos e Vitória? Acho que só eu cantei essa pedra, mano. Eu tinha certeza que o Palmeiras ia tropeçar nos 2 jogos. Mas assim, então do que ainda tem por vir, né? Próximo episódio a gente quer fazer um esquenta pra final da Libertadores. E por isso eu vou lançar uma última pergunta do Confiômetro antes de encerrar. Mas, antes disso, nossos palpites para os jogos do Brasileiro que vão ter até lá. Flamengo e Bragantino, em casa, esse sábado, 9h30. Dia 22 do 11. E Atlético Mineiro e Flamengo, fora de casa, também às 9h30, mas na terça-feira, dia 25. Eu começo palpitando ou você, Alex? Cara, eu acho que só eu começo. Eu tenho tempo que eu não começo, acho. Então, fala aí. Cara, embora eu tenha falado que eu achava que era mais plausível que o Bragantino, que o Palmeiras ganhasse esse jogo, eu ainda acho que, tipo, eu tava falando sobre, né, era o confiômetro, né, mas eu ainda acho que o Flamengo é bem possível de ganhar esse jogo. Eu acho que eu repito o placar que eu sugeri pro Flamengo e Fluminense, 2x1. 2x1. É um bom placar, hein, eu pensei nisso também. Cara, acho que eu vou de 3x1. Acho que eu vou de 3x1. E contra o Galo, eu vou de 3x2, mano. Acho que vai ser um jogo bem pegado contra o Galo. O Galo, ele faz um pouco do que o Fluminense faz, que é tentar trazer pro emocional o jogo. Eu acho que às vezes é ruim pra gente isso, né? Então, sei lá. 3x2 eu vou. Cara, eu vou ser sincero com você. É que eu não quero apostar nisso porque eu não quero aceitar isso, tá ligado? Mas a sensação muito grande é que esse jogo pra mim é um empate, cara. Porque, cara, é aquele jogo antes da viagem, tá ligado? Putz, lembrando que o Galo, esse final de semana, joga a final da Sul-Americana, né? A gente esqueceu de levar isso em conta no confiômetro, né? Eles vão chegar contra a gente ou campeões ou vices, assim. Pesa. Sim. Então, Mas assim, seu placar? Cara, eu vou te falar. Acho que pra não ficar naquela coisa, mano, 1x0 no Flamengo. Um golzinho suado, assim, tipo. E a gente controla o jogo e tal. Mas é isso, acho que não é nada muito confortável, não. Acho justo, concordo com você no sentimento. Então nossos palpites foram esses, cara. E pra encerrar o episódio, eu vou fazer um último confirmation contigo, Alex. O que você está mais confiante hoje? Título da Libertadores ou título do Brasileiro? Cara, Nossa, isso é difícil, hein? Mas acho que é Libertadores. Acho que eu deixei bem claro que me sinto um pouco desconfortável com a posição que o Flamengo
se colocou como o resultado de ontem, né? E eu entendo que o nosso confronto com o Palmeiras tende a ser positivo pra gente, apesar do Pedro não estar presente e tudo mais. Mas, porque assim, o Bruno Henrique também gosta de fazer gol contra o Palmeiras e tal. Eu sonhei, eu não sei se eu já tinha falado isso no podcast, mas eu sonhei que o Flamengo ganhava 2-0. E aí um colega também falou sobre, tipo, 2-0 num grupo que eu faço parte lá, de um amigo meu. Então, tipo, cara, Tu sei lá, falou tô que sentindo... era um do Pedro e um do Arrasca, não era? Ou tô maluco? Não, quem falou gol de Pedro foi você, cara. Ah, não, mentira, fui eu sim, porque você falou do gol do Bruno Henrique e eu tava falando sobre ter gol de alguém que marcasse a nova geração, né? Mas eu também acho que, tipo, eu definitivamente falei pro Arrascaeta, mas eu também tinha comentado sobre querer talvez um Lino da vida, porque eu acho que ele é um cara que pode ser um nome pra próxima geração e tal. Então, acho que acaba assim. Meu palpite antes era primeiro do Arrasca, segundo do Pedro, terceiro do BH. Isso, Era pra pintar bonito, mas, cara, acho que dá pra manter o do Arrasca e do BH, né? Pelo menos assim, se o Pedro não jogar. Daí você mantém ali no 2-0 que eu sonhei, pô. Acho que dá pra encaixar as coisas. Mas então você tá mais confiante pra Libertadores? Tô. Inclusive, será que eu comento pra rapaziada aí o sonho? É bem bobo, na real, assim, bem, tipo, pouco detalhado, rapaziada. Eu vou detalhar logo. Porque não tem muito detalhe, na verdade, né? Cara, foi muito... Eu tenho um problema com o controle da minha televisão aqui em casa, que ele é muito sensível. E volta e meia, se eu dou um leve toque nele, ele muda de canal. Então, o meu sonho foi muito... Assim, tipo, eu estava vendo o jogo, sem querer eu aperto algum botão, muda de canal. Eu boto no canal certo, o Flamengo tá comemorando o primeiro gol. A mesma coisa com o segundo gol, no segundo lance, segundo gol. Eu tiro antes de ver os gols acontecerem. Mas eu sei que o Flamengo fez 2-0 e que o Flamengo foi campeão da Libertadores com isso. Então, se vocês quiserem fazer uma aposta, rapaziada, é 2-0 o placar, tá? Não apoio isso, mas se vocês quiserem, tá aí o gabarito. Esse negócio de aposta, tipo, toda vez que a gente tá atrás no placar, aparece lá as odds do jogo na TV, sabe? Tipo, vitória do Flamengo tá pagando não sei quanto. Aí eu sempre falo pro meu pai, tipo, aí pai, se quiser começar a apostar, a hora é agora, tá pagando não sei quanto pro Flamengo. Tipo, foi muito você agora, tipo, eu não apoio isso, mas se quiser, aposta. Eu sempre meto essa, tipo, se quiser apostar é agora, que a gente vai virar o jogo. Mas, cara, eu tô confiante pros dois títulos. Eu vou ser sincero, eu não sei pra qual eu tô mais confiante. Eu tô confiante em ganhar os dois. Eu diria isso, assim. Eu sou um eterno otimista, né? Você sabe disso. Mas eu tô confiante em ganhar os dois. Você acha que você conseguiria medir? Vai, antes da gente encerrar, vai. Eu gostei desse confiômetro. Você acha que você conseguiria medir, assim, tipo, o seu nível de confiança pro título? Por exemplo, assim, eu tô 70% de confiança, assim, da Libertadores, do brasileiro. Você acha que conseguiria medir ou não? Cara, eu acho que eu consigo sim. Eu diria 70% para Libertadores e 50% no brasileiro. É por isso que eu tô meio assim com medo, tá ligado? Que eu tô meio assim, tipo, a gente vai perder. Porque eu acho que é muito... O brasileiro tá muito meio a meio. Que é uma rodada, né? Uma rodada a gente pode ficar atrás do Palmeiras, uma rodada a gente pode ficar à frente do Palmeiras, como a gente tá. Então, tipo, eu não queria isso, sabe? Cara, eu acho que eu tô uns 70% do brasileiro. Eu acho que tentar colocar em números me fez perceber que talvez eu esteja até mais confiante pro brasileiro mesmo. Porque acho que como é jogo único, mano, tudo pode acontecer, sabe? Mas eu acho que a gente é favorito na Libertadores. Eu acho que eu iria pelo menos 60 na Libertadores. Mas, mano, se pá, eu colocaria 70-70 nos dois, tá ligado? Eu tô bem confiante, vou ser sincero assim. Tô bem confiante. Eu não vou dizer que assim, já tá ganho, não é nada disso. Tem que jogar até o final, mas tipo, eu tô confiante, mano. Tô otimista em relação aos títulos. Ziquei? Não ziquei? O que você acha? Tomara que não, Guia. Tomara que não, cara. Não, mentira, eu dei a galera que fica nisso de não pode falar nada porque zica, tá ligado? Não, às vezes a gente brinca, mas tipo, toda hora não pode mais também querer nada, ser otimista em Não, nada. até porque zicar é você zica. zicou ontem, né? Eu já tava com o pé atrás em relação àquele jogo. Mas é isso, né, mano? Voltamos semana que vem. Se Deus quiser, com o título do brasileiro encaminhado e fazendo um esquenta pra final da Libertadores, né, Alex? É isto.
Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, rapaziada.